Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da quarta temporada do meu podcast, o Papo de Quê, Fabiano? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre processos bem definidos que transformam resultados, que transformam a experiência do cliente, em diversos segmentos, inclusive na contabilidade também, tá? E eu tô aqui com duas super convidadas. A primeira é uma especialista e consultora de processos, a Andréa Pessoa. E a segunda convidada é a Mari Bernardes, que é chefe, consultora de gastronomia para restaurantes. E a gente sabe muito bem, minha gente, que comer bem é muito maravilhoso. Mas se não tiver um processo certo, vai sair errado aí essa comida, né? E a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Mas antes de tudo, eu quero agradecer a Omie, que é uma empresa que vocês conhecem muito bem, todo mundo conhece a Omie, né? Ou quase todo mundo, mas eu sou embaixador oficial da empresa, que oferece um RP de gestão financeira excelente, intuitivo e completo para o mercado. A VR, que oferece um ecossistema completo de soluções de RH, incluindo benefícios como Vale Transporte, Vale Alimentação, além de ferramentas de ponto eletrônico, sistemas de Vale Transporte também, e claro, conta também com um canal exclusivo para contadores, que inclusive a gente utiliza lá na Tática, tá? A Force Tecnologia, que oferece um sistema de contabilidade super diferenciado e intuitivo. A Force, o primeiro software brasileiro focado em precificar e aumentar as vendas dos serviços contábeis, e a gente também utiliza lá na Tática. Inclusive, a gente passou a vender mais e no preço certo, com o preço certo. E eu também quero agradecer às marcas que apoiam aqui esse movimento tão poderoso, tão maravilhoso, que é a FAS Educação e Gestão de Negócios, a empresa que gerencia minha carreira como palestrante, mentor de negócios, consultor, e que também oferece hoje para o mercado, tá? Uma plataforma de cursos extremamente poderosas para quem quer alavancar o seu negócio e transformar a sua vida por meio do seu negócio. E a Tática Gestão Contábil, a minha empresa de contabilidade já há 16 anos no mercado. Gente, é o seguinte, vamos falar de coisas boas, vamos parar de falar aqui de muitas outras coisas e vamos falar de processos, experiência do cliente, comida, com quem entende, que é com a Andréa Pessoa e também com a Mari Bernardes. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui, eu viu? também. Um prazer Muito enorme feliz. estar aqui novamente com você. Ah, que bom, gente, Eu que estreando bom. nesse mundo aqui de Olha vídeo e só. microfone. Já começou no melhor podcast Com- desse não, não tenha Brasil, minha dúvida. gente. Pé Olha só. direito, Pé total. direito. Agora é só sucesso, Só viu? sucesso. Preparada? Preparado. Gente, duas grandes profissionais de muito sucesso que eu tô tendo a honra de receber aqui, tá? Não tô lidando com qualquer pessoa hoje, não. Aqui é com Andréa Pessoa e Mari Tá Bernardes. vendo, Mari, que apresentação? Nossa, que peso, hein? Tô muito... Que responsabilidade que a gente vai muito. falar. Ah, gente, eu que tô numa responsabilidade absurda aqui, ansioso para falar com vocês. Gente, é o seguinte, eu falo muito sobre processos lá na empresa, né? Eu tenho uma empresa de contabilidade, a gente fala muito sobre processos. Inclusive, nós temos uma célula operacional dedicada exclusivamente para os nossos clientes de restaurantes, né? Onde a gente faz, claro, toda a operação contábil desses clientes, mas também a gente faz uma educação, a gente leva educação para esse cliente. Inclusive, a Andréa Pessoa... Inclusive, eu tenho a honra, né, A de honra, participar e com dar algumas aulas para certeza. os clientes de restaurante. Verdade, um webinar, inclusive essa semana a gente está ali também apresentando está fazendo um evento presencial, porque eles também precisam de orientação em relação à folha de ponto, né? Vai ter a mudança de convenção coletiva agora, então a gente está levando os clientes, as frentes dos clientes para lá. Mas aí, assim, eu sempre comparo tudo com o processo. Eu digo, gente, olha só, lá na Tática, a gente tem o cliente muito no centro do negócio e para isso a gente precisa ter uma operação muito redonda. A gente trata as coisas com muita responsabilidade. A gente tem treinamentos muito recorrentes na empresa. E eu falo para eles, a gente tem que respeitar os processos. Porque se a gente respeita os processos, a gente entrega aquilo que a gente prometeu ao cliente por meio de uma experiência inesquecível. Concordam? Com certeza. E aí, a mesma coisa eu falo para eles, olha, não adianta você ir a um restaurante, dizer que você quer aquele prato X, e aí
o garçom te atender muito bem, né? O hostess te atender muito bem, ser um ambiente lindo, maravilhoso, aconchegante e a comida não chegar ou chegar diferente daquilo que você esperava, ou daquilo que você esperava porque você já teve uma experiência antes, pediu aquela mesma comida e agora ela tá tava diferente. igual. Eu mesmo já me constrangi muitas vezes, que eu fui num restaurante e digo assim: ah, vamos lá naquele restaurante, é maravilhoso, você vai amar, a comida é deliciosa. Quando chega lá, a comida tá diferente no dia e eu fico constrangido com o meu convidado ou com a minha convidada, né? Aconteceu até com o Alan, ainda bem que foi com o marido, né? Aconteceu ontem comigo, não vou Veja, dizer, né, eu fui em dar São Paulo, eu detalhes, tava em mas São Paulo, eu aconteceu. levei o Alan, disse, vamos lá, você vai adorar essa comida japonesa. Quando chegou lá, ele comia e disse, é isso aqui que você gostou? Eu não foi isso. Da outra vez não foi assim. E aí, eu trago muito isso pra eles, né? A gente precisa trazer uma experiência. Até também digo pra eles, olha, muitas vezes a gente volta pra um restaurante que tem uma comida que é deliciosa, nem tem um atendimento muito bom, mas a comida é tão deliciosa que a gente se presta a passar por aquele maltrato ali no atendimento, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Queria que vocês falassem um pouquinho e trouxessem essa definição em relação aos processos bem estruturados, a diferença que um processo bem estruturado, né, causa na experiência do cliente, trazendo uma experiência mais excepcional, mais inesquecível, porque afinal de contas, quem come uma comida, né, dentro de uma consultoria da Mari Bernardes, vai com certeza passar por uma experiência inesquecível, não, e vai com concordam? aquela super expectativa, Super né, de um expectativa. cardápio sempre maravilhoso que ela faz, né? Exatamente. Mas se não tiver a Andréa Pessoa para assegurar que esse processo saia ali, com certeza a pessoa não vai. Provavelmente a pessoa tem um risco ali de não passar por essa experiência tão satisfatória. Então, agora é com vocês, tá? Tô aqui para ouvir. Quem começa? Eu acho muito importante, você falou, é uma coisa assim, do prato, né? O prato, ele tem que passar por processo. Você pega a matéria-prima e transforma ele, né? É a transformação. E aí o que acontece? Se você não faz esses processos certos na cozinha, o prato não sai padronizado. Só que as pessoas olham muito, às vezes, só para a cozinha e esquecem dos processos que fazem a cozinha funcionar. Porque, como a gente estava conversando, fazer receita é fácil, né? O difícil Quer dizer, Pra quem, isso é o que pra ela quem tá é, dizendo, isso é né? o que ela tá Pra dizendo, mim tá, não minha é gente? fácil, não, viu? Eu que sei esse pudim que eu tô fazendo agora, meu Deus do céu. Não, Toda vez eu gente, fico num nível de Não, ansiedade. esse pudim a gente Esse já pudim eu já quero marcado pra comer. ele Eu provar. Que tenho que aprender esse responsabilidade. Então, assim, quando a gente pega as pessoas se preocupam. Hoje eu vejo muito como consultora, hoje a minha empresa ela é muito na parte de criação de cardápio e operação de cozinha. Então, o que aconteceu? Eu afunilei ela, porque eu vi que era uma oportunidade maior de negócio, e eu não queria que eu tivesse outras frentes do restaurante, como hospitalidade e gestão. No caso de Insumos. não, de de financeiro, né? Sim, tá, Sim. Então, ok. porque são várias... Gestão geral da Gestão empresa, geral. né? Então, assim, quando eu estava fazendo as consultorias, eu via que eu estava... Porque eu sou formada em gestão empresarial em gastronomia. E fiz gestão de empresa, né, na FGV e tal. Sempre fui também da cozinha. Então, eu entendia o seguinte, até onde eu podia ir. E eu precisava entender como é que funcionava o restaurante. Porque é uma máquina viva, orgânica. Você chega a ver aquela É uma coisinha máquina maravilhosa ali, tudo mas é você não vivo, sabe né? quanto... Eu falo, cozinha é viva, layout, Alan, que a gente já desenhou algumas cozinhas, é Sim. vivo, muda. E quem dita isso muito é o cliente. Então, assim, são esses processos que são muito importantes. Então, às vezes, eu acho que o cliente põe muita expectativa na criação e esquece as outras coisas. Por exemplo, às vezes o cliente chega para mim e fala assim, ai, Mari, vem cá, porque tem um problema no prato, eu preciso mudar o enxoval prato. Mas o problema dele tá lá na compra. Como compra, de quem compra, como recebe, como guarda. E aí eu tenho a Andréa fazendo tudo isso, entendeu? Para mim, porque eu não consigo hoje, né, graças a Deus pela quantidade de cliente e pro meu processo criativo, está nessa operação. Então, por isso que são essas parcerias tão importantes pra gente. Ela organiza para eu entrar. Perfeito. Né? Porque assim, então, definir quem é que compra? A pessoa. Sim. A pessoa que define, né? A pessoa que tem que definir para mim. verdade, com certeza. Então, essa junção e outra, antigamente eram empresas muito familiares os restaurantes, né? Ou grandes franquias que chegavam no restaurantes de hotéis. Então, o mercado mudou. O corporativo foi para dentro do restaurante. Né? Então, assim, ele tem uma outra forma de se ver. Uma pessoa de administração sabe muito, mas uma pessoa que tem a formação de administração dentro de um restaurante, que conhece a operação, como a Andréa, que teve negócio com isso, fez acontecer,
tinha 2 tipos de loja, que é loja de rua, Sim. 3, né? Produção, Ainda cozinha e tem a produção, e fábrica, a ainda tem a fábrica, e fábrica. uma loja de shopping, que tudo Aham. muda. Então, Totalmente assim, diferente. Cardápios diferentes, operações diferentes, Nossa. horários diferentes. Então, é Aham. uma logística completamente... E eu aprendi muito com isso. clientes diferentes, né? Porque o cliente de diferentes, né? Tanto É, que quando a cliente gente cozinha diferente, central é sim. diferente. Quando a gente abriu a Sim. loja de shopping, né, que a gente colocou o mesmo cardápio, então, tipo, com um mês a gente precisou mudar, teve coisa que teve que entrar, produto que teve que entrar e teve produto que tinha que sair. Então, foi assim, foi um aprendizado enorme pra gente, entendeu? imagino. Limitações de shopping, de horário, As regras do de shopping. recebimento, de como é que pode comprar, como é que pode receber, o que é que, entendeu? É, Foi e- tudo muito E diferente. shopping tem a questão também de você tem um percentual de venda pro Sim. shopping ainda, né? É. Então você tem uma coisa a mais dentro da sua DRE que É, pra com certeza, isso... que aí tem toda a muda questão de tudo. precificação, né? É. Mas você falando, trazendo essa questão da gestão, e a André entrando exatamente com esse foco, né, com essa especialidade em gestão, vocês já leram o livro O Mito do Empreendedor? Já, inclusive já fiz um Já? podcast falando sobre ele. Nunca me falou sobre isso? Gente, eu agora também tô O aprendendo aqui. mito do empreendedor fala exatamente, né, sobre uma pessoa que fazia bolos, não é isso? E ela, tem um tempo já que eu li, eu tô tentando resgatar aqui, mas é isso. Você tá falando, eu tô tentando exatamente. lembrar Ela também. Mas faz o muito bom bolo esse livro. e aí muito as legal. pessoas amam o bolo dela e alguém força ela a abrir um negócio. E aí ela, não, mas você tem que abrir, você precisa abrir um negócio, porque você precisa ganhar dinheiro com isso, porque você vai ganhar muito dinheiro, o seu bolo é delicioso. E aí ela vai, abre um negócio. Gente, mais uma vez eu tô dizendo pra vocês que eu tô tentando resgatar o livro, que eu já li vários livros depois Você desse, devia tá? ter me avisado antes, porque eu dava Eu uma pensei revisada agora, não tem nada aqui, vocês ficam falando das coisas, eu quase não faço nada Não, do tem briefing. um livro aqui Meu sobre Deus. isso, que eu acho que deve ser o contrário, que depois eu vou falar, que é o contrário desse processo Pronto. daí. E aí, o que é que acontece? Ela perde a paixão. Ela vai perdendo a paixão pelo Porque negócio, frustra, né? porque Se frustra, ela né? começa a fazer coisas que ela não gosta de fazer. É. Então, ela chega cedo no lugar, ela tem é que muito limpar, comum. ela tem que... E aí ela começa a se perder e se desconectar daquilo que ela gosta e sabe fazer, que é o bolo. Se eu não me engano, é isso mesmo, o bolo. Isso é muito grave. Claro que ela, como empreendedora agora, vai precisar ter algumas reuniões fora daquilo que ela sabe Mas tem que fazer, ter o mas suporte. ela tem que ter um suporte. Isso precisa estar organizado. Então ela chegava lá, eu acho que era isso, ela limpava, ela tinha que varrer, ela começou até, se eu não me engano, mais uma vez, porque tudo aí tiram, né, os prints lá, fazem os cortes, mas se eu não me engano, ela começou a até não gostar mais do cheiro do bolo, sabe? Ela começou a antipatizar um pouco ali o processo. E isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente tem que identificar as nossas habilidades, entender que a gente precisa dar complementariedade para fazer o negócio dar certo. Isso, eu acho assim, que você tocou num ponto também que acontece muito no meio gastronômico, né? Nos empreendimentos, porque às vezes as pessoas falam assim, eu adoro cozinhar. A gente chama de o chefe de cozinha de varanda gourmet, né? Tipo, ele vai naquela expectativa do sonho do que é um restaurante. E é tão complexo, né? Porque você tem ali, tudo primeiro tem a questão de você... é diferente a formação da coisa no restaurante, né? Tipo, não é só o criativo. A gente falou. E tem uma outra coisa que é a gestão de pessoas. Que ainda tem isso. Ainda Que tem é isso. hoje... E assim, eu sempre falo, eu como consultora, eu falo assim, olha, eu sou os olhos dos meus clientes e o ouvido dos funcionários deles. Então, eu tenho que saber lidar com isso. Só que eu atendo o público do meu cliente, porque quando eu estou na consultoria, eu estou à frente. Então, assim, isso também é uma coisa que eu vejo muito de chefes de cozinha super criativos, que são tímidos, e o próprio restaurante, você tem que ser sociável. Você tem que gostar de gente. Eu falo, quem gosta de restaurante tem que gostar de gente. Gostar de gente, com certeza. Porque, e aí, tem uma frustração, e às vezes eu falo, tenho clientes que eu digo assim, deixa o criativo quietinho lá na cozinha e vamos ter uma pessoa do salão pra frente. Entendeu? Então, assim, isso exige muito essa coisa do social, o restaurante. Então, eu fico vendo, você falando da frustração dela de ter que fazer certas coisas, quando eu pego um chefe de cozinha, um dono, que ele tem que fazer algo que ele não quer. E aí, assim, acaba. Acaba o encanto, a E magia, a assim, vontade, magia, né? E assim, pra mim, Isso é uma coisa seríssimo. que eu aprendi e cada dia eu aprendo mais. E assim, pra quem é uma pessoa muito de organização, pra mim, durante um tempo foi até difícil de eu conseguir assimilar isso. Mas assim, hoje eu entendo, por exemplo, a Mari, né, que é muito criativa, muito criativa. Então, assim, ela tem que ficar com a criatividade dela. E assim, tem que ser uma parceria Claro, que eu com possa, certeza. que eu É muito- possa Com certeza. ajudar ela até assim, a organizar as fichas. É muito bom, sabe o que é, Porque- gente? Essa parceria aqui, que ela é calma, organizada. Eu não, eu sou
turbilhão e não sou organizada. Energia. Eu tenho, assim, as mas pessoas. assim, Eu tipo, Mas preciso de normalmente pessoas metódicas do meu Então, lado. normalmente quem é Eu muito adoro isso. criativo, né? Precisa de alguém do lado para dar E uma gêmeos, e organizada. e assim, Ah, algumas coisas que eu vi entendi. que funcionavam. Por Entendido. exemplo, Entendeu? na empresa, quando tinha que criar uma ficha, alguma coisa, eu já sei como é que eu vou fazer. Então, eu pegava uma pessoa, colocava do lado para ficar ali só ouvindo e anotando tudo, anotando. Ah, vai mudar, tá certo. Então, vai de novo. Vai de Veja. novo até chegar a última. E com isso, ia se resolvendo. Mas assim, eu não bloqueava a criatividade de outra Perfeito. pessoa que Perfeito. estava na criação, entendeu? Mas vocês trazendo isso me lembra também a gestão, inclusive, da minha empresa de contabilidade e processos e o que cada um tem que fazer em cada cadeira, que é o organograma. A gente precisa organizar isso, né? A gente tem uma área de sucesso do cliente. Veja, nossa empresa é muito organizada, mas é muito organizada mesmo. A gente tem processo para tudo, tá? Tem lá um processo dizendo o que é que acontece se o cliente levar uma queda na frente da empresa. Até os processos operacionais, o que fazer quando abrir uma empresa, o que fazer quando tem que Olha vir aí, a meus folha. clientes, O vocês funcionário já tem uma sabem, dúvida. a gente já tem aqui, ó, meus clientes É. meus clientes de Cliente de consultoria, restaurante. pelo amor de Deus, contratem esses dois. Mas a gente tem para tudo, a gente tem É processo. Porque eu impressionante, sofro. Mari. É. Você entra lá no site e o que acontece se o cliente levar uma queda na porta? Tum! Aí clica, Aí já aparece tem todo o lá. passo a passo. É um Google, uma enciclopédia. Tipo, se o Você imagina a funcionário. empresa de contabilidade que tem isso? Gente, É. tem a parte quando a consultora cansa. Quando a consultora vira Olha, psicóloga, Quando eu viro muito psicóloga. Gente, Olha, eu e viro contador, psicóloga. Logo eu que não tenho. contador. Pensei que era só Não. contador que Às fazia vezes eu falo isso. assim pro cliente, você não tá precisando de consultoria, você tá precisando conversar. É isso. Eu boto meus clientes pra tirar férias. Eu Eu falo, coloco em terapia. olha, não, isso aí fala, Já eu já coloquei nem quero em trabalhar. Se eu terapia. falo, tá em terapia, eu falo assim, cadê É. igual o namorado, né? Você não pede mais o currículo. Eu falo assim, cadê o pacotinho de remédio? Pra eu ver? Deixa eu ver se é caro. Deixa eu ver as tajas pretas Já aqui. tá. Mas olha só, em relação a. Mas é uma verdade, essa coisa de você organizar, tá aí, você ter essa percepção toda. Veja, lá no nosso sucesso do cliente, em algum momento alguém disse assim, mas quando o cliente está inadimplente, é melhor o sucesso do cliente cobrar, porque como os clientes gostam muito da frente de sucesso do cliente, porque é quem está trazendo ali dando suporte ao cliente, levando encantamento, o cliente vai fazer o que ele quer. Eu falo, de jeito nenhum. Não posso, em hipótese alguma, fazer o meu sucesso do cliente, que o nosso Se não cliente quebra ama, encantamento, né? quebra Exatamente, magia. que ama o É. Rafa, ama a Carol, né? E eu dizer, vocês agora vão cobrar. Pronto, acabou. E outra coisa, eu vou ter que ensiná-los a cobrar, que é algo muito difícil. Então é melhor a gente investir, fazendo com que o nosso departamento financeiro de cobrança tenha um tratamento encantador. Aí a gente foi investir, no sentido de treinamento, de linguagem empática, de cuidado. Chegamos, a gente faz todo mês, segunda, terça-feira do mês, a gente faz a apresentação, que é um processo, tá? A apresentação de todas as notas de todos os clientes em relação ao atendimento. Quero saber qual foi o cliente que foi mal atendido. Cada ponto de contato que o cliente tem com a empresa, ele precisa responder se ele foi bem atendido ou não. Porque eu de manhã eu estava com bom humor, à tarde eu estava de mau humor, até o mesmo cliente mal. Não quero saber. Eu quero saber o que o cliente está achando. Aí a gente faz a leitura com todo mundo. Quem teve 100% de notas promotoras de clientes que deram nota máxima foi o departamento financeiro com as cobranças. Por quê? Porque a pessoa foi treinada para saber fazer uma Sabe cobrança. fazer, Então, eu não precisei manchar o sucesso do cliente, mexer na cadeira do sucesso do cliente, né? Isso é processo. Então, nos restaurantes tem muito isso também, né? Uma confusão de gente fazendo... Não todos, claro, mas em alguns... Mas assim, eu tenho fazendo visto um pouco de muito tudo, isso, né? sabe, Fabiana? Fazendo um pouco de eu tenho tudo. visto muito isso. Então, assim, quando eu disse a Mari, a gente precisa entrar com... Hoje eu entro no restaurante com duas coisas. Primeiro, análise do sistema, porque é impressionante empresas que usam tipo 10% desse sistema. Com Então, o certeza. sistema E tem não sabe usar. Não sabe toda a usar. retaguarda e não utiliza. Então, ele quer ter os Ainda utiliza errado os resultados. 10%, tá? É. Ainda tem isso. Aí ele utiliza apenas para frente de loja para venda. Então, assim, o que ele consegue tirar de dados ali é mínimo. Então, eu entro com isso e com o organograma, justamente por causa disso, porque eu faço uma análise de como é que ele está utilizando, como é que está funcionando a organização da empresa, conversando com todas as pessoas. E para ter o entendimento do que é que os colaboradores acham de como a empresa está funcionando. Porque não é só você falar com o dono e ver os cargos que tem. Muita gente acha que o organograma é isso. O que é que fulano faz? Isso e tá. Eu vou criar aqui daquele desenho lindo, bonitinho, e vou entregar. Mas não é isso. Então, assim, eu pego empresas que, tipo, eu pergunto,
o que é que a dona fulana ou o dono, o que é que ele faz no restaurante? Aí um faz, ele faz RH, o outro, ele faz financeiro, o outro, ele resolve tudo. Aí eu digo, não, peraí, a Não gente tem faz que nada resolver o que é que a direito, né? pessoa faz. Então, a gente vê que tem uma lacuna ali Enlouquece de a alguém consultora. para dar aquele suporte, tá entendendo? Então, assim, isso tem funcionado de análise do sistema, na verdade, porque a gente precisa, ele quer que eu entregue os dados para ele, né, de economia, de tudo como, que eu não tenho um sistema que faça aquilo tudo. Então, falando essa parte do organograma, realmente, para mim, é a base do comecinho lá do trabalho, porque até para ela entrar depois, ela precisa saber, tipo, quem é o chefe, quem é que está subordinado a ele, a quem ela vai treinar, tá entendendo? O próprio nascimento da cozinha em si, né? Ele começa, assim, das hierarquias, das divisões de praça na guerra. Então, era um organograma. O chapéu, né, que a gente chama de toque, quanto maior, você conseguia ver quem era o chefe, quem que mais mandava. Quanto mais ia diminuindo a hierarquia. Então, foi a forma que nasceu também o organograma dentro da cozinha. Então, assim, de você ter os processos. Perfeito. E isso é muito interessante, assim, mas eu gosto muito de também trazer, assim, a nossa parte de empreendedora pessoal. Por exemplo, assim, na minha empresa, eu tive que dar uma virada de chave, porque antes eu fazia tudo, eu era tudo, e tudo que eu falava dos meus clientes eu estava fazendo. Até o dia que, ano passado, foi o estopim, assim, e eu comecei a entender, por exemplo, isso aqui eu não faço bem, isso aqui, eu fazendo, a empresa perde dinheiro. Se eu me afundo no operacional, acaba com o meu criativo. Então, eu fui entendendo também dentro da minha empresa quem eu era. Para eu poder também... E aí vira essa troca com o Importantíssimo isso. cliente, né? Assim, a gente também... Nós somos empreendedores. E nós somos os nomes e os donos da nossa empresa, né? Nossa empresa é o nosso nome. É a minha assinatura, a sua assinatura. Então, assim, foi para mim... também não foi... Essa cobrança que a gente está falando aqui não foi só para o cliente. Foi também na minha vida como empreendedora. Perfeito, viu? Adorei. Porque, assim, eu fui entendendo. Hoje em dia, assim, eu olho assim, cada vez mais eu me assusto. E eu falava, até hoje, por exemplo, assim, imagina, eu tenho que parar para resolver problema de banco, cartório, não sei o quê. Só que eu tive que ontem eu tive que cancelar todas as minhas reuniões para resolver um problema de banco, de tudo. Aí eu dizia assim, meu Deus, olha que eu tô em 2 polos da minha empresa. Eu tô lá no operacional cuidando do meu... Tô no criativo, tô cuidando do meu cliente. E agora eu tô aqui. Não. Eu falei... Aí eu bateu a crise ontem em mim. Eu falei, tá certo. errado. E é isso. Tá errado. Eu falei, cadê minha secretária? Cadê a procuração? Você tem uma procuração, agora Aí você vem- resolve. Vamos vem resolver, aquela vamos questão de quê? descentralizar, Vem né? vem Da a questão de autonomia quê? controlada. Da delegação. Sim, com Então, certeza. assim, Mas tem quando que você delegar. tem esse organograma implantado na empresa, porque assim, tipo, tem uma cliente que eu entreguei há pouco tempo o organograma, ela disse, a partir daqui, como é? Não, agora a gente tem que entrar para fazer a implantação, porque não adianta só você ter aquele desenho bonitinho lá, você tem que ter a implantação. Perfeito. E eu lhe digo Pronto. mais, viu, Fabiano? Uma coisa que eu tenho percebido muito Aham. que tem que ser do topo para baixo. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade do empresário entender realmente qual é o limite, aonde ele também tem que chegar, para não Perfeito. interferir tanto lá Aham. embaixo no operacional, porque senão aí passa por cima de quem está na gerência, na coordenação e tudo, e o próprio colaborador que está ali na operação, ele fica muito confuso. Mas a liderança, ela confunde. Se você não tiver uma boa liderança, ela acaba com os processos, Confunde ela muito. confunde tudo, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, consultoria não tem escola, né? Principalmente gastronômica. Não tem. E a gente aprende no dia a dia, e eu falo que a nossa visão de mundo é a visão global e agir local, né? E depois eu tenho o meu processo, minha metodologia de Sim. criação, principalmente porque eu atendo o Brasil inteiro, então culturalmente diferente. Chique, né, minha gente? Chique. Igual vocês, Olha, gente. gente, André também agora. atendo o comigo. Brasil inteiro, tenho todo o meu método. Muito chique. Ai, ai. É uma criadora com processo. É uma criadora com Às processo, vezes muito bem. Não, mas às vezes você sai desse... Mas eu Sim, tenho meu processo claro. criativo, Sim, eu com aprendi certeza. o Mas meu. veja, isso que você está trazendo era exatamente o que eu ia falar. Que, assim, veja, é importante a gente também considerar que tem pessoas que não têm dinheiro. Sim, Elas estão começando um negócio, a gente sabe que tem que montar um organograma, que é uma das coisas que eu faço assim. Eu digo, olha, você não tem dinheiro agora, mas você vai ter. ter. Só que, e foi uma coisa que eu fiz na minha empresa. Então, teve um momento lá na Tática que eu não tinha dinheiro para contratar um sucesso do cliente e nem tinha ninguém no financeiro. Inclusive, foi o último que eu soltei, porque eu sou muito centralizador, né? Mentalizar, era. Eu E, também é, soltei uma parte E da empresa que aí, eu quase morri. então, mas aí o que foi que eu disse? A gente tem que montar os processos desse organograma aqui que eu quero ter
em breve. Eu sei, eu quero criar essa cadeira, essa cadeira. Por enquanto, o Fábio não tá nessa cadeira, nessa cadeira, nessa cadeira. Mas quando entrar uma pessoa, essa cadeira já Ela está tem que pronta para existir. recebê-la. É isso que eu ia falar para Entendeu? você. Eu Então, preciso às fazer vezes, isso. essa questão de a empresa ser pequena, você diz assim, não, eu não preciso colocar uma pessoa para isso, que quem faz. Mas lá no organograma tem que estar definido que você hoje faz isso, isso Sim, e isso. mas a questão aqui não é que eu não quero, é porque às vezes a pessoa não tem dinheiro. Não, mas mesmo que ela Entendeu? não faça Sim, naquele momento, ela já exato. sabe. Ela precisa criar Não, e esse ela já lugar, essa sabe que cadeira. tem a lacuna para aquilo, Claro. por enquanto ela está assumindo, mas ela já sabe que assim que puder, ela precisa ter, Exatamente. É entendeu? isso que tem que ser feito, né? A gente também tem que, eu acho que o empreendedor, É porque a Mari, empresário. gente, só atende assim empresas que Não, são você milionárias, não, mentira, bilionárias, gente. Não, eu tenho todo que faturam mundo. milhões e milhões por semana. Adoro Brincadeira, propaganda, brincadeira. adoro tudo. Mas Deus quer, assim, é muito interessante essa história do que a gente tá falando do. Eita, deu branco. Do organograma, das cadeiras, Da criação, por da exemplo, assim, criação. eu acho que o nosso trabalho como consultores, como tudo, é fazer aquela empresa crescer. Então a gente tem que mostrar, acho que muito para o cliente, aonde ele quer chegar. O que é que eu vejo muito hoje, principalmente na área de gastronomia? Pessoas que não são da área indo para a área, pessoas que querem investir. Então eu sempre falo o seguinte: o que é que você quer desse negócio? É um sonho? O sonho você pode zerar ali no equilíbrio. É um dinheiro que você está botando para tirar. Então, assim, eu acho que primeiro são as definições de nós, empresários, precisamos ter. Que eu falo assim, depois que você tira a casquinha da cebola do CNPJ, é o CPF. Nós somos eles. E aí essa história do que, tipo assim, da frustração do empresário, que eu falo até comigo. Hoje as pessoas falam, eu moro em São Paulo. Eu vivo num avião para lá e para cá. Quer dizer, eu tenho uma casa em São Paulo, né? Não sei se eu tô lá. Mas eu comecei a pensar o seguinte: existem coisas que são necessárias fazer para empreender e para eu chegar no meu sonho. Então, se alguém pergunta para mim como é hoje, não, hoje eu estou fazendo coisas que são necessárias. Amo todas elas? Não, mas são necessárias para eu crescer. Então, eu falo muito para os meus clientes isso, quando ele é uma pessoa que chega sozinho, ali empreendendo no começo, além de eu falar a gente falar da saúde financeira, né? Porque, assim, eu não posso criar um prato, eu não posso trazer uma louça, eu não posso trazer um quadro de funcionários... Seja fora da realidade dele. Que seja fora da realidade, da saúde da empresa. É muito fácil eu sonhar com o dinheiro dos outros. O dinheiro dos outros, isso. Entendeu? Então, eu tenho que me colocar, e eu falo assim, que consultoria, assim, é você se colocar como dono daquela empresa, é empatia. E eu acho que Total. no nosso caso, né, cada uma na sua realidade, o que ajuda muito, tanto a Mari na parte da criação e do que ela vai implantar no cardápio, como para mim nessa parte de operação de organograma de tudo, é que a gente já teve empresa nossa, né? Então a gente já soube como era aquele fim Isso de muda muito mês, como quanto era o consultora. seu custo. Então, assim, eu sei o que é pagar uma folha de pagamento. Eu sei Eu o que, sei o que eu sei é. o que é, às vezes, não ter dinheiro para pagar, né? Assim, Exato, Então, assim, eu claro. sei o que é isso. Né? O Então, que você se preocupar e dizer, tá chegando então, o dia do Fabiana, salário por do exemplo, pessoal. às vezes- tanto ela do que desculpa, tanto ela do que ela vai colocar ali no cardápio. E assim, uma coisa que tem ajudado muito é a gente fazer o estudo do que é que se usa de insumo, otimizar aquilo, e a Mari, dentro da criatividade dela, usar o que já está no processo de compra ali para fazer a Isso criação. é ser criativo, né? Você Não é ser você criar criativo. mais, É é muito você... fácil você ser criativo comprando um item caro que vai atrapalhar aquele processo de compra de tudo para atender um prato do cliente, que às vezes nem sai tanto. Então, assim, a criatividade para mim é isso. É isso E aí, mesmo. muitas vezes também, existem pratos que nascem porque tem aparas na cozinha. Não é desperdício, nem comida para estragar, nem para jogar fora, Claro. né? Eu falo assim, são aparas. Por exemplo, se você... A gente Trabalha com sushi. com salmão, né? Salmão, Fala, né? aí você faz lá e sobra a pele. A pele tá ali, toda aquela gordura maravilhosa. Faz uma salada com skin, faz a crocância. Nossa, Então, aquelas assim, a saladas gente... maravilhosas. que a gente... criativo. Não, e não é... Eu acho que, assim, é ser criativo, é sustentabilidade do Exatamente. negócio. Sim, claro. Porque as pessoas acham que sustentabilidade é você jogar reciclado, né? Você reciclar. Sim, é. Sustentabilidade é ele se sustentar só. Ele tem uma Exato. sustentabilidade. Então, assim, esses processos, que também é muito interessante a gente tá acontecendo agora entre nós duas, assim, dessa parceria, é o seguinte: ela vai, que você falou uma coisa muito legal. Quando você vai fazer, ela entra na parte definindo, né, o organograma, os donos indo, parará, mas o prato em si, a cozinha, você tem que começar como o insumo entra.
E aí já é as pessoas acham que as pessoas falam assim, Mari, tem um problema na boqueta, o garçom não vende. Mas o problema é como o meu insumo entrou. Sim. E aí, quando ela falou coisa de sistema, por que a grande dificuldade dos nossos clientes? Porque não entra uma caneca e sai uma caneca numa loja. Entra um filé com 2,8 kg, aí ele vai limpar. Sim. Mas já perde tanto. Aí tem o saco, o suco, Sim. que não é o sangue, é suco. Aí tem a etiqueta, que já perde ali 138 gramas. Chega a perder. Aí vai limpar. Aí tem o fator de correção, que a gente chama que é esse, né? Que a gente limpa e tal. Aí eu explicando ontem para um cliente, tem um fator de cocção. No caso do polvo, por exemplo, ele perde 60%. Já a massa e o arroz, você ganha 300%. Tudo isso precisa ser levado em Precisa ser consideração. levado em Isso. conta, E entendeu? o próprio sistema pode Inclusive os ajudar. impostos. E uma coisa Imposto. super importante, É. gente, olha uma coisa super importante. Precificação, se coloca os impostos, É, tá? por favor. E aí, Por favor, é, porque às eu vezes... queria uma coquinha. Inclusive, pois é, já pensou, olha só, coincidência, tá? O Forsee aqui na TV, quem tá assistindo a gente, o Forsee é o primeiro sistema que ajuda empresas de contabilidade a venderem e também a precificarem os seus negócios, os seus serviços. Porque, veja, durante também muito tempo, a gente está falando sobre restaurantes, né, o processo ali de precificação, de desperdício, mas durante muito tempo, empresas de contabilidade, inclusive tem um estigma, não sei se vocês já ouviram isso, né, porque muitas ainda vivem isso, mas de que o contador, ele não agrega valor, ele é só um darfeiro, ele só é uma pessoa burocrática, né, por quê? Porque durante muito tempo ele cobrou errado, ele precificou errado o serviço dele, e aí o tempo que ele tinha era para fazer exatamente aquelas obrigações da Receita Federal, porque não sobra tempo, dinheiro para contratar mais pessoas, para sobrar tempo para ele atender melhor, né? Isso. Existem contadores e que existe o Fabiano Existe o Azevedo, a Fabiano, tática. né? É diferente, Tô né? adorando isso aqui. Autoestima, É né? verdade. Você é cliente da gente, olha, né? quem tá falando é uma Eu sou cliente, tá? dele. Eu não posso falar não, né? Se eu vou pra lá ou não, porque vai pegar mal, né? Então, assim, eu digo que senão meu contador vai Está saber. convidada. Já vai. Sei. Não sei se ela vai pra lá, mas hoje eu consigo. Muito obrigado, nossa senhora. Deixa eu dizer a vocês, o que acontece? Então, e o Forsee, ele traz isso, ele traz a possibilidade da gente precificar melhor o nosso serviço, para que a gente tenha margem de lucro, mas também para que a gente tenha fôlego financeiro para contratar pessoas que vão ter tempo livre para olhar para o nosso cliente, o dono do restaurante, e dizer, olha, a gente precisa cuidar dele no cadastro do produto, porque ele está pagando muito imposto, existe bitributação. A gente faz lá um trabalho lindo com os clientes da gente, que é combo. Por exemplo, ele não sabe que existem produtos monofásicos, né? Que produtos que são produtos que você consegue deduzir alguns impostos ali para, enfim, para economizar impostos mesmo. Economizar, fazer um preço melhor, aumentar a margem de lucro para se tornar mais competitivo. Você pode fazer um combo ali, colocar alguns produtos e de repente existe uma lei, inclusive, um compensa o outro, e a gente ajuda o cliente a fazer isso. Então, muitas vezes as empresas, os restaurantes, eles não têm essa estratégia e vou dizer a você, o dono da empresa, o dono do restaurante, ele não tem obrigação de saber disso. Ele tem a obrigação de contratar uma boa contabilidade que ajude ele a fazer isso. É verdade. Porque senão ele vai estar entendendo de contabilidade, de receita, Mas você de fica generalista e contratação. você acaba que E não aí faz ele nada quem é direito. se perde, tudo, se a gente falou, perde. né? Quem é tudo não é Então, nada. a Quem quer gente- tudo não tem nada. E é o né? que eu falo lá na empresa, assim, olha, não esperem que o médico saiba nada de imposto, porque a gente também tem uma célula de saúde e a nossa célula de restaurante. Não espere que o nosso cliente, dono de restaurante, saiba de imposto. Ele vai ter uma percepção, é importante a gente ter uma percepção, mas ele não vai saber direito o que é um monofásico, como é que ele vai fazer um combo para ter uma precificação melhor, para se tornar mais competitivo, que muitas vezes milkshake é uma bebida láctea, mas enquanto para contabilidade, mas enquanto isso a gente tem que saber que a composição tem um percentual de leite, então veja, a gente coloca o nosso colaborador de contabilidade para entender um pouco do negócio do nosso cliente, porque a gente precisa E entender. trazendo né? para essa área da gente, Mário, Isso é o que eu processo, achei né, gente? Isso é processo. interessantíssimo lá na Tática é que eles hoje têm esse grupo, vamos dizer, de restaurante que eles estão investindo nisso, né? Então, assim, além dele trazer essa parte de aulas, de tudo, que eu, inclusive, dou Verdade. aula lá, mas, assim, eles estudam mais aquilo, porque a parte de restaurante, assim como eu imagino qualquer outra área de contabilidade, o que é que eu percebo?
é que a maioria das contabilidades, elas são muito generalistas. Então, tipo, você pega um cliente, ele pode ser de qualquer área e isso O que interessa é que ele vai acontece. Então, pagar. assim, ele vai Se você fazer vai aquele ajudar ou não, imposto você no não final sabe, do mas mês. Isso acontece muito. Então, assim, muito. como vocês hoje, né, têm há um tempo já essa parte que é focada em saúde, é focada em Em restaurante. restaurante, Então, assim, eu acho que isso agrega muito valor totalmente. aos clientes que vão para lá, porque eles sabem que vão ter Muito. informações A gente fala a diferenciadas. língua deles, né, minha gente? Eu lembro que há uns anos atrás eu fui numa empresa, deixa eu ver se eu posso dizer. Não vou falar porque não tá pagando a gente, né, minha gente? Eu não vou falar, não vou fazer publicidade, não. Mas eu fui, ele tem lá os combos e tudo. E aí eu comprei, cheguei lá, uma rede muito grande, muito, muito grande. Aí eu comprei lá um combo. No final ele vai nos contar. Não, eu vou contar aqui, é o McDonald's, tá, minha gente? O Ah. McDonald's enxerga a gente, É. né? Olha pra cá, Olha né? pra cá. Mas eu fui lá e eu disse assim, olha, eu quero esse combo aqui, essa oferta. E eu quero esse sanduíche, esse refrigerante, essa batata. Aí o rapaz falou, não, mas você pode comprar outro combo, pode ser mais de um combo. Eu falei, não, mas eu quero separado. Ele, não, mas ele não entendia que eu queria separado. Eu disse, não, mas eu quero ele separado. E eu quero as notas separadas. Aí eu comprei, com milkshake, inclusive, o combo tinha milkshake. Levei pra Tati e falei, quem descobrir o porquê desse combo que tem os mesmos produtos, que tem todos esses produtos separados aqui, ser mais barato, vai ganhar a comida. É isso que eu ia falar. Quem comeu a comida? E aí eu vou coloquei lá, se eu precisando. quero que vocês entendam o porquê desses mesmos produtos serem mais baratos aqui nesse combo. E aí, claro, tinha toda uma questão de tributação, de bebida láctea, e aí depois a gente entendeu que também não dava para dizer para o cliente, olha, não, tira o milkshake, bota só a bebida láctea que você já consegue o desconto. Tem que entender o percentual lá de leite, de um monte de coisa. Então, assim, veja, é isso que um processo de especialista faz, mas aí tem tudo lá documentado, a gente tem uma enciclopédia, minha gente, na tática. Eu digo, se a gente for vender a tática um dia, vão ser muitos milhões. Mas assim, brincadeiras à parte, não é brincadeira. Na verdade, isso é uma verdade Não, lá da mas é a empresa. construção da sua própria É a empresa que fica construção de da lição empresa para da os gente. nossos, né? Exato, mas Porque tudo é processo, né, é, minha gente? Porque eu vivia refém da empresa, vivia maluco. Vivia maluco. Meu Deus. Eu ficava, meu Deus do céu, e agora? Será que eles lembraram de fazer isso? Será que eles lembraram de fazer aquilo? Eu já começava a me antecipar, eu dizia assim, se eles não fizeram, eu vou falar isso para o cliente. Vê que nível de ansiedade enorme, né? Sem Mas necessidade. ajuda muito. É Essa parte de porque organização é incrível. Imagina nos restaurantes, né? eu acho que também tem a coisa da gente empreendedor, né? Que a gente é bom, a gente se colocar do lado dos nossos clientes, eu falo muito. Às vezes eu falo para eles, eu entendo você. E não é passando insegurança, mas é um aprendizado. Mas, assim, essa história de soltar é muito difícil. Quando a gente criou aquilo do zero, sem ninguém, e a gente já foi tudo. Eu falo assim, eu adoro, eu delego. Eu Sim. tenho pessoas hoje, né? Eu, tipo, confio completamente. Mas aí fica aquele sentimento ali, porque você viu aquilo criar e você não cuida só do seu cliente, você cuida da sua Exato. equipe. Porque minha preocupação muitas vezes com a minha equipe é assim, eu sou a dona, então a palavra final acaba sendo minha. E aí o cliente, às vezes, ele quer dono para dono. E aí, Isso. o que eu falo para os meus, né, meus consultores que estão trabalhando comigo, não deixe só essa relação de dono ser minha. Criem com os clientes essa relação de Uhum. confiança, porque Claro. eu não posso passar por cima de vocês, eu não posso tirar né, o conhecimento de vocês. Aí ontem, pela primeira vez, eles fizeram o cardápio, apresentaram. Eu fiz, lógico, olhei, e eu não participei da reunião. Eu falei, eu não vou, porque morrendo por dentro. Aham. E eles saíram da reunião e não me contaram como foi, né? E eu nervosa, tô até agora esperando um áudio para me dizer como é que foi. Mas ao mesmo tempo, eu tenho aquele sentimento de felicidade Sim, É. claro. que eles estão, né, Com cada vez certeza, mais cada à vez mais à frente. frente. Mas eu acho que a grande questão dessa parte de delegação, eu já tive muita dificuldade com isso, assim, Sim. mais lá atrás. Mas, assim, eu comecei a entender e me trabalhar como é que eu poderia fazer isso. Então, hoje, eu treino o dono do restaurante para, primeiro, ele ter certeza e colocar os processos para os colaboradores dele, seja gerente, coordenador, chefe de cozinha, eles estarem preparados para aquilo
ele entender como é que está funcionando, porque senão ele não relaxa, entendeu? Então, assim, isso era uma coisa que aconteceu muito comigo. É por isso que eu digo que a experiência de ter uma empresa ajuda muito para o que você vai passar para o como cliente. consultora, Como consultor, eu eu falo, vejo muito entendeu? consultor da área gastronômica que nunca teve um De negócio. qualquer área, na verdade, Não, né, mas assim, Mari? Mas na na área nossa, né? que a Então, gente às vezes, essa história, você não viu aquela realidade ali que o seu é muito empresário teórico, por exemplo, muita eu acho que tem uma gente. coisa muito recente ainda, latente nos nossos corações, que foi os empresários que passaram pela pandemia. E assim, eu fui morar em São Paulo com 4 meses de pandemia, porque eu falei para mim, eu quero ir pro epicentro. Eu quero ver o que está acontecendo. Porque se a gente vai passar com os restaurantes por isso, quem eu posso manter ali? Sim. E lógico, tem cases que cresceram na pandemia. E tem a maioria deles que tiveram que fechar, né? Passaram perrengue. Então, Isso. eu acho que tem uma coisa aí muito forte ainda, que a gente teve passado por esse processo, que ainda tem reflexos. Não só Sim, com financeiros, como certeza. Com emocionais. certeza, com certeza. Então, assim, essa história do próprio dono ter aprendido a lidar com tudo. O que eu percebi antes da pandemia, o que aconteceu muito com os restaurantes? Que era uma roda gigante. Eu comprava para 15 dias, eu pagava o boleto para 15, um mês depois, e o dinheiro que estava em caixa, na verdade, era para pagar Se aqueles você boletos. Não era. parar, Quando essa roda gigante parou, todo mundo quebrou. E aí é muito louco isso, porque o restaurante ele é esse organismo vivo. As pessoas, em vez de pagar, ter o dinheiro do mês que vem, elas acham que é o lucro, e não é. Os não, boletos e estão lá assim, para vir. quanto mais o seu restaurante Perfeito. fatura, se você não tiver organização, aí o perigo é muito maior de você quebrar na hora dessa, entendeu? Porque você lida com muito dinheiro, mas na verdade aquele dinheiro não é seu. É aquela história, porque muita gente realmente fala-se tanto nisso, mas como É. tem ainda tanta gente que confunde faturamento com Não, lucro, é eu impressionante. adoro essa história assim. Restaurante, Mari, abriu um negócio aqui e tal, e o restaurante fatura 1 milhão. Eu falei, mas quanto é que ele É gasta? quanto é que ele Eu não gasta? quero saber quanto ele Mas fatura, eu quero muita saber quanto gente ele nem sabe gasta. quanto é que Porque gasta. eu prefiro um negócio que venda 10 mil e gaste 100 Aham. do que um negócio que venda 1 milhão e gaste 999. 9 ou 1 muita milhão e gente- 100. Só que, ou 1 milhão e só que o 100, que né? acontece? Ele gira aquele Então, 1 Porque ainda milhão tem todo isso, mês, ele é. gira e aquele dinheiro tá na conta dele e ele acha que é dele. Eu tenho clientes que são grandes investidores na área de negócio, né? E a gente faz um mapa do Brasil quente e tal. E aí eles falam, Mari, você viu aquele conceito ali que tá vendendo? Eu falo, mas tá gastando quanto? Então, assim, tem Exato. tanta coisa por trás disso. E aí as pessoas falam isso é igual a história do que eu falo do prato, né? Falo precificação de prato. É uma coisa muito louca, porque tem uma precificação que as pessoas fazem de conta de padaria e esquece uma delas que para mim é a mais cara de um restaurante, que é o CMO. Não se Esse prato conta. aqui, a hora homem nele foi quanto? Veja. O CMO. É porque você pode Aí- ter um prato que tenha um insumo baratíssimo, mas que ele passe, sei lá, Por muitos 2 dias processos de processos. processo, que eu preciso de uma pessoa de só para fazer energia, aquilo, de de uma energia. pessoa, Aí eu só uma pessoa para fazer aquilo, entendeu? Então, Aí eu falo assim, mas e a hora homem desse processo aqui? É. Que vocês estão esquecendo? Porque para fazer esse prato, eu preciso de uma pessoa só tantas horas. E é muito louco isso, assim, por exemplo, comprar camarão limpo ou sujo, né? Veja. Aí, quando a coisa é muito. O negócio é muito grande, você vai comprar 100 quilos de camarão, 1 tonelada às vezes chega. Aham. Você vai deixar quantas pessoas descascando? E o risco disso estragar, porque eu preciso ter uma Claro. frita. Aí eles, não, mas eu não vou comprar com casca porque é mais barato. Sim, mas Mas e a hora homem? Exatamente. O CMO, que é a parte mais cara do resto claro. do negócio. Você não uma história engraçada. Eu Deixa a tive no pessoa Pará. doida, Vocês já tá? foram ao Pará? Conhecem o Pará? mas eu acompanhei sua viagem pra foi lá. muito Ainda, maravilhoso. Eu inclusive, fiquei com aquela- apaixonado pelo inclusive, eu fiquei com Pará. aquela música na minha cabeça dias. Ah, o você- tacacá. Tacacá. Não, eu acordei lá. Amo Joelma, Eu coloquei o pé no Pará, Ele só vivia postando com aquela tocava música, a né? música da Joelma na minha cabeça. Mas eu adorei o Pará, muito. Já pedi várias vezes pra voltar, inclusive fico dando várias indiretas lá nos stories. Mas parece que já tem um contrato aí em Gente, andamento, ele viu? tá querendo Por favor, me parar. contratem novamente. Mas já tem um contrato aí em andamento. Enfim. E aí, foi engraçado essa questão da hora homem, porque eu fui fui conhecer, né, os pratos deles. E aí eu comi o tacacá, que eu gostei bastante. E tinha um outro prato, que eu não lembro o nome agora, que ele passa 7 dias cozinhando pra poder... Ai, meu Deus. Pra tirar
o veneno. da mandioca brava. Exatamente. Maria. Ainda E aí, elogiou o nome daquele 7 prato. dias. Maniçoba. Maniçoba, exatamente isso. E aí eu disse, gente, não tenho coragem de Quanta comer. gente morreu pra poder Porque, chegar a esse primeiro, processo. foi o que eu Um dia falei. cozinhando, Não, morreu. Eu falei isso também. Eu disse, gente, no primeiro dia morreu, então o que significa que tem que cozinhar 2 2 dias. dias, aí morreu. Aí morreu de novo. Fabiana. Quando no 7º dia não morreu, então Qual é a significa. certeza que você tem que a pessoa Então, aí eu falei, gente, eu não vou comer produção? porque eu não sei se deixaram os 7 dias. Não, Só é vão igual- saber se eu morrer ou ficar vivo, então não É a vou história comer. do bagre. Faria mesmo. Eu não comi, mas assim, o tacacá eu não esperava gostar e gostei bastante. Achei bem gostoso. É, eu adoro. A Carol achou que eu ia passar mal de tanto que eu comi. Assim que eu ia passar mal no avião. O norte, né, realmente a nossa culinária brasileira, Sim, né? não, No delicioso, as pessoas sentido maravilhosas. patrimonial, Adorei. né? Porque a gente, olhando, o Brasil é um país muito grande, então se a gente olhar de norte a sul, existem os insumos que são culturalmente da nossa biodiversidade. Que você conhece norte e sul do país, né? Então, tipo, coisas de lá que não, a gente, sendo brasileiro e é brasileiro, a gente não conhece aqui no Nordeste. Olha aí. É muito Essas louco comidas isso. de lá, eu nunca provei nada disso, eu nunca fui lá. Ah, Assim, mas é delícia. eu já provei em restaurantes, né, em São Paulo, mas assim, mas é muito louco. A gente não, aí eu falo assim, a gente não conhece o Brasil. Não conhece? Não, eu adorei, adorei. Gente, é o seguinte, a gente vai entrar num quadro agora. Esse quadro, na verdade, a gente tem um tema aqui muito importante para discutir. Esses quadros deles são assim. Não, na verdade, a gente vai falar sobre quais as etapas da jornada do cliente que a gente precisa ter cuidado para os processos não falharem e a gente não conseguir entregar aquilo que a gente prometeu, tá? Além de algumas outras perguntinhas. Só que aqui a gente vai dar uma pausa para quem está assistindo a gente, porque essa partezinha aqui desse conteúdo, desse quadro, ele é um quadro exclusivo que está lá na minha plataforma de cursos, então só assinantes vão conseguir assistir essa pergunta aqui agora que eu vou fazer a vocês, e a gente volta daqui a pouco para a gente continuar o nosso papo aqui, para que todo mundo assista. Mas vejam, eu queria entender de vocês, né, quais são as etapas da jornada do cliente que as empresas mais, na verdade, as etapas, né, que a empresa mais falha no processo e que impacta na experiência do cliente, nessa jornada, porque o cliente tem uma jornada na nossa empresa. Eu falo muito assim, por exemplo, eu chego num restaurante. Quando eu chego, eu já estou vivendo uma jornada naquele restaurante, concordam? Já começa a experiência de tudo, só que tem a questão das pessoas. É a pessoa que atende, é a pessoa que entrega o pedido na cozinha. É a resposta né? rápida do É a WhatsApp. resposta rápida, é tudo. Então, assim, como é que funciona isso, né? E outra coisa que é importante a gente entender, né? Quando a gente... Conteúdo secreto, olha que bonitinho que ficou. Isso aqui é um quadro novo, minha gente. Como é que a gente lida com essa situação? Né? Porque, às vezes, o pedido é passado errado. Às vezes esquecem de passar o pedido para a cozinha. Porque a gente sabe o que acontece de informação. Como é que funciona isso? Voltando aqui já para o nosso episódio, já fizemos a gravação desses minutinhos aí exclusivos para quem está na plataforma, tá? Minha gente, deixa eu falar para vocês, eu peguei um papel. Porque elas estão trazendo tantos insights que eu já anotei em todas as fichas, não tem mais lugar nas fichas. Então eu pedi um papel aqui à equipe para ir anotando algumas coisas, Isso porque é bom. isso é ótimo, isso é ótimo. Eu tô na verdade, Ele já desistiu pra da que essa ficha. ficha? Eu fico Ele pensando, desistiu. pra que A essa gente fala ficha? Eu não demais, sei hein, porque Mário? eu perdi tempo, vai ser um monte de duas pessoas inteligentíssimas na minha frente. Eu A digo, gente gente, fala era muito. melhor não ter feito essa ficha, perdi só tempo. E a gente super nervosa, né? Adorando conversar com vocês. Mas deixa eu contar uma história aqui. A gente tá falando de processos, né? E sobre time e sobre processos confusos também, né? Porque tem processos que são confusos. Tem processos que a gente burocratiza tanto que fica confuso e no final a experiência do cliente é péssima. Né? Vocês falaram sobre aquela coisa, faz um cliente oculto. Né? Como é que funciona o cliente oculto? Seja cliente da sua própria empresa. Veja como é o atendimento. Veja como é que você vai receber, né? Cronograma Todo um do cliente cronograma. oculto. Gente, eu vou contar rapidinho um Conta, parênteses. porque eu também tenho um Quando conto aqui eu pra trazer. eu vou no banheiro e eu jogo o papel no chão pra ver se a pessoa se foi limpar.
Exato, perfeito. Isso, gente, não é maldade, tá? Isso faz parte do processo pra Tá ver certo. se o garçom vai tomar, se tem Se uma tem uma periodicidade pessoa limpando. com Eu mando devolver, periodicidade, gente, não fiquem com raiva de mim, eu mando devolver prato, eu derrubo Você faca no pede para fazer chão. tem que fazer Pra ver. diferente. isso, Eu tem que quero, fazer. olha, eu Eu sou quero amada e esse odiada. arroz, esse Tá arroz eu quero que certíssimo. Eu seja posso de tal. trocar. Eu posso É. trocar isso por isso? É. Assim, porque às vezes, mesmo que não, vamos dizer, que seja uma regra que não possa trocar, você tem que ver como é que aquilo vai chegar até você, E como, né? como você Como vai fala? chegar? Como é que Então, você fala isso, e às né? vezes o próprio atendente, ele vai meio que defender a troca, mas vai botar você contra o restaurante. É. Entendeu? Diz É. assim, eu acho até que poderia trocar, mas aqui, olha, eles não Não, permitem. eu tava, por eu tava exemplo, num restaurante isso recentemente, então eu a gente pedi tem que pra ter muito fazer uma cuidado troca com ali, isso. aí o garçom falou, não, a gente não pode fazer isso porque o chefe entende que você, olha só, que você está descaracterizando o prato dele. Não, Gente, não precisava dizer eu isso falo, pra mim. não, Você vai dizer, É isso que eu sabe digo, como então tem é? que ter um Sabe que eu limite. julgo atendimentos? Sou ótimo em todo julgar. mundo. Eu Vou lhe julgo. chamar pra cliente oculto. Me Não, chama, olha, vou adorar o fazer. Eu julgo Fabiano atendimento. Sabe uma E- coisa? é uma das pessoas assim mais críticas que eu O Alan conheço. fala que eu, o Alan fala que eu sou. Coitada da Alan. O Alan fala que eu sou elogio pior. pra você. Fiquei Alan. muito feliz. Cadê o Alan? Tá aí? Alan. Ele fala que eu dormi o bichinho ali. Vai pro céu. Ele fala que eu sou o pior cliente dele. Aí eu falo, ó, não diz isso, porque se eu contratar outro arquiteto vai ser constrangedor pra você. Não, é porque assim, o que é que acontece? Eu sou mesmo muito exigente, mas veja, por que eu sou exigente? Porque eu acho que a gente tem que entregar aquilo que a gente prometeu, né? E a gente precisa também surpreender o nosso cliente, né? A gente sabe que o mercado está muito competitivo, minha gente. Isso vai ficar cada vez mais, né? Então, pensar num processo, pensar no discurso, na linguagem empática. Como é que você fala não para o seu cliente sem dizer não, sem emitir o não, né? Eu julgo muito os atendimentos por isso. Sabe, onde viajo, eu tô ali tem algumas situações, eu tô no avião, porque o atendimento é sempre péssimo, né? Eu tô dentro do avião, aí a Carol que viaja comigo fala, tu já vai julgar, né? Eu falo, a pessoa chega, né? A aeromoça chega e fala, o senhor quer snacks doces ou salgados, né? Assim. Que só tem isso agora. Aí Eu eu falo, eu quero os dois. então, eu queria os dois, pode ser os dois? Tem delas que me dá o salgado que ela ofereceu, aí diz, não, toma, aí me dá 2 doces. Mas tem delas que fala, não, senhor, o senhor tem que escolher um dos dois, porque tem outras pessoas e eu acho que não vai dar pra todo mundo. O problema não é meu, né? É. Aí, Minha vontade de exato. Aí da última vez a moça falou assim, ela me deu um salgado, já foi me dando um salgado, eu disse, não, mas é porque tem algum doce, porque ela nem ofereceu, nem perguntou se eu queria doce ou salgado, ela já veio Jogou, aqui, né? ó. Assim, faz assim, elas. Aí eu falei, tem algum doce aí? Ela falou, não, senhor, não tem. Ok. Ou então ela fala assim, eu disse, tem como você me dar mais um salgado? Ela, então, senhor, é porque tá contado, se sobrar eu trago pro senhor, mas eu não posso dar agora. Gente, olha a quantidade de informação. Outra vez eu tava com o meu telefone carregado e eu vi que o pluguezinho de carregador da aeronave não tava funcionando. Aí eu peguei, me dá o carregador aí, Alan. Ele falou, mas tu não tá carregado? Eu disse, mas eu quero. Me deu o carregador. Aí eu coloquei chamei a pessoa, né? Esse moça não tá funcionando aqui. Aí ela falou, E eu tô aqui julgando ele, já percebeu? tá me julgando. Aí ela pegou e disse assim, aí ela disse assim, olha que interessante, ela disse, senhor, eu prometo que na próxima viagem eu atendo o senhor. Na próxima vez o senhor vai conseguir carregar o seu telefone. Ou seja, ela já disse que não estava funcionando sem dizer não, sem me frustrar. Ela prometeu já que vai me ajudar da próxima vez. Então, veja, é toda uma questão de discurso, né? E lá na Tática eu me preocupo muito com isso. A gente tem muitos treinamentos, muitos. Nossa, muitos. E aí, teve um caso que foi o caso do Alan, recentemente. Ele pediu uma certidão negativa e ele tinha esquecido de pagar algum imposto, alguma guia, alguma coisa. Então, ele pediu, ele precisava logo, ele achava que estava tudo correto e tal. E aí, eu fui ver o atendimento. O que é que aconteceu com o atendimento? O atendimento ele foi todo certinho. Só que o meu processo, o processo que eu tinha criado, estava errado e eu não conseguia... não tinha vivido isso como cliente, então não sabia. Olha aí a vivência de você como tá cliente. vendo? Veja. entende? Isso É cabe isso. em qualquer ramo. Em qualquer ramo. né? E aí o que acontece? Eu peguei o telefone dele e fui ver. Tinha lá, senhor, vou passar isso daqui para os setores resolverem. Por quê? Porque como a gente sabe que tem pagamentos do departamento pessoal que é referente à folha, tem pagamentos do setor fiscal que é referente a imposto, tem município, alvará. Então, cada departamento estava fazendo o seu levantamento e falando com o Alan. Então, estava tudo muito confuso. Né? Olha, aqui não tem, aqui não tem. Aí na mesma hora chegou o imposto do mês que não tinha nada a ver com o levantamento que ele tinha pedido.
Falei, não, isso tá errado. Então eu fui para o escritório e falei, gente, olha só, a partir de agora a gente precisa escolher uma pessoa que vai fazer isso, uma única pessoa. Ah, mas essa pessoa não vai saber. Eu disse, não sabe porque a gente não ensinou ainda, mas a gente vai precisar treinar. Porque ela vai ter que saber, porque eu não quero o cliente passando pela experiência que a gente tá deixando o cliente passar. E veja como isso é interessante, porque senão eu nunca tinha essa percepção. Eu estava defendendo que o cliente precisava dos especialistas para não ter nenhum tipo de problema, mas eu não estava pensando o quanto isso estava deixando confuso o processo para o Lá cliente. no escritório, a gente divide, Alan, cada cliente tem um coordenador, que é a pessoa da comunicação com ele. Nada passa sem esse coordenador. Ele é um coordenador de projeto. E ele é que fala no grupo. Ele fala no grupo, ele responde, ele pode vir para mim e perguntar. Eu sou proibida de ser coordenadora. Por quê? Porque eu tenho que estar solta para outros Com processos. certeza Eu não posso absoluta. ser aquela pessoa, eu não posso ser como dona, a pessoa que cobra, que não sei o quê. Então, eu tô ali para ele, eu sou a dona, eu tô ali, mas um dos meus consultores está como coordenador do projeto. E ele que comanda, a voz é dele. Se ele errar, ele vem para mim, ou se ele não conseguir falar comigo e tal, mas a voz é dele. E eu tenho que confiar muito nele. E ele tem que criar uma relação de confiança, por exemplo. E aí você vai entendendo no processo que esse coordenador também não pode ser um só. Ele vai mudando e ele vai de acordo com o perfil do cliente, sabe? Perfeito. Então, assim, a gente tem muito. Isso tem dado muito certo na comunicação, porque não fica aquela loucura, sabe? Eu, por exemplo, sou proibida de responder. Porque às vezes eu entro, eu Sim, não sei o sim, que foi, eu sim. não tô ali na linha de frente, eu não tô, por exemplo, como eu tenho agora, né? Eu tenho gente em Garanhuns, eu tenho Eu nem gente em tenho a Maceió, senha eu tenho para gente em São responder. Eu Paulo, só então tenho senha assim. para visualizar. Minha Não, senha não mas deixa eu assim, o resolver. próprio WhatsApp, No WhatsApp, rápido. porque os clientes, Outra normalmente, só os coisa, amigos que tem no eles me WhatsApp. mandam, às vezes tem clientes que me mandam mensagem no meu pessoal, e eu falo assim, você pode pôr no grupo? Porque eu preciso. precisa que eles. Mas isso demorou. Eu levei muita. Assim, isso pra acontecer, tá, gente? Ninguém aqui é perfeito. A gente É, foi claro, eu aprendendo. fui aprendendo também, E aí, Mari. E os meus assim, consultores também. Assim, a gente tem um momento que eu chamo que é o momento. Você falou que é o momento da conversa. Eu tenho um momento do happy hour, né? Que cozinheiro gosta de um bar, de um boteco, de um bar, de um restaurante. Vocês Eu aceitam levo. convidados? Uhum, eu levo eles pra discutir vale a muito. pena, né? Eu sento com eles assim, pra gente, pra relaxar, né? Assim, eu falo, tem problemas que você tem que ser, tipo, vamos ali relaxar e vamos conversar. Aí a gente bota tudo na mesa. E é Tem que engraçado, ser, tem que ser. essa questão de grupo de WhatsApp, né? Então, quando eu tô no restaurante, eu crio os grupos dele e defino A quem é gente que teve um vai estar problema um dia dentro desse, daquele né? grupo. Eu digo quem tem que estar dentro de cada grupo. É. Então, assim, algumas coisas eu tenho que. Sabe quando você vai tangendo? Sim, Porque assim, aí eu começo a conversar com eles, não, porque eu digo, eu não estou vendo aqui, porque tem todo um processo implantado de compra, de recebimento e tudo. Eu estou dentro do grupo, mas assim, praticamente eu não falo, mas eu fico fiscalizando, né? entendi. Enquanto aquele processo está maturando. Então, assim, eu digo, tem 2 dias que eu não vejo o processo de recebimento. Eu sei qual é o dia de recebimento da Sim, loja. sim. Ah, não, porque eu mandei no privado. Eu disse, mas você não pode. Aí eu vou no privado daquela pessoa, sem. Não, 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 não. Ah, tá, desculpa. Aí volta pro grupo. É, Então, perfeito. assim, são coisas Perfeito. que a gente precisa ir criando, quando eu digo tem que criar o hábito para poder aquele processo funcionar. E tem que ter alguém organizando e mostrando sempre, sabe, Fabiana? Uma coisa que eu sempre faço. Eu não implanto processo por processo. Eu converso com a pessoa para ele entender o porquê daquele processo estar sendo implantado, que eu vejo que também é uma coisa que acontece muito com dono de empresa, com empresários, é dizer assim, a partir de hoje vai funcionar desse jeito. Não diz os A porquês. pessoa não sabe nem porquê, não entende às vezes nem como é que estava fazendo direito e vai ter que mudar e explica para um, não explica para outro. Perfeito. Então, assim, eu treino a equipe, sento com todo mundo, eu tenho muita paciência, a Mari sabe que eu sou muito tranquila para explicar e tudo, então eu explico A, B, C, D, entendeu? Tem alguma dúvida? Tem problema. Então, a partir da manhã vai ser desse jeito. Até porque, assim, agora também tem uma questão aí, tá, gente? A gente faz processo, eu sempre falo, olha, a gente constrói processos, a gente coloca sistema, mas se a gente não tem pessoas engajadas, a gente não consegue fazer funcionar. Não, Se e isso tem não um tem que tá dono claro, daquele, o dono, né? né, o Dono. responsável, né, o Responsável. dono Tem que ir daquilo ali. mostrando também, sabe, Fabiano, o resultado que tá. Vocês estão vendo, não, porque no começo tem certo processo para implantar, principalmente quando é Muita coordenador e tudo, resistência. coordenador gerente. Tem muita A resistência, operação é mais sim. fácil, porque assim, Mas em qualquer eles estão empresa, ali tá, no dia a gente? Mas, dia, mas mas assim, é difícil deles entenderem. Então, assim, eu gosto muito de mostrar, tipo, depois de uma semana, 10 dias, aí eu chamo e digo assim, olha, vocês estão vendo aqui o que aconteceu? A gente já teve alguns casos bem interessantes de economias que não vai dar certo, Nossa. tipo,
Tem um restaurante que, com uma semana de implantação, em um recebimento de pedido, teve R$ 4.000 É, de você me economia, falou. entendeu? É muito Perfeito. louco Tem isso. É muito outros louco assim, isso, né? E aí que ele acha que o compras problema tá no erradas. prato, né? Sim, O Como problema tá sim. ali, ó. Tem um restaurante que eu tô aqui que eles têm 0 processo de compra. Então, assim, ele liga para a sua empresa assim, eu estou precisando 10 quilos de farinha, 2 de açúcar. Né? Você tem, tá. Não diz marca, não sabe nem quanto é, e quem vai E receber é nem outra confere pessoa. quando chega. Nem confere quando chega e coloca lá. E ainda se perde a nota. Então, a nota nem chega no financeiro. Entendeu? Então, assim, Mas é isso, mas é muito disso, é assim. como A eu digo, gente é uma constrói, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. engrenagem. Não Mas tem É, como eu você acho é uma fazer uma parte e não engrenagem. fazer a outra. É É, tanto que nessa parte, é uma Fabiano, engrenagem. o meu foco é muito estoque, compras, estoque e recebimento. Sim, Mas eu não faço parte financeira e nem quero fazer. Mas a gestão de pagamento eu preciso entrar. Porque a claro. partir do momento que aquela nota entra, eu comecei a entender a necessidade do empresário entender como é que aquilo precisa ir para um relatório de pagamento. Porque eu tenho cliente que ele paga, tipo, vê o DDA do dia, faz, aprova. Ele não sabe se aquilo realmente foi faturado para sua empresa, ele Se não sabe se recebeu certo. teve pagamento que não estava registrado no DDA e que ele muitas vezes vai comprar de novo, aí o comprador, olha, não tinha como, não, porque está bloqueado, porque não pagou, porque ele não sabe que tinha um boleto. Então, entendeu? São Aham. coisas, na verdade, assim, que são muito básicas e que a gente precisa realmente entrar em algumas áreas que você inicialmente achou que não seria necessária, eu Aham. achei que não seria necessário, mas assim, eu tive que montar o meu escopo para poder essa engrenagem É, rodar do começo da compra, da necessidade, na verdade, do estoque para a compra, para o recebimento e para eu o fico pensando, pagamento. né? Como é que funciona essa questão do treinamento para os novos? Porque a gente sabe que existe uma rotatividade nos restaurantes. Né? Que é o que acontece, por exemplo, às vezes lá nos treinamentos que eu faço lá na Tática, vez ou outra eu trago algum tema que a gente já discutiu, porque eu sei que entrou alguém, que já saiu alguém. Então, como é que faz isso acontecer? Porque se não tiver treinamento e convencimento e venda de ideias e uma regra inegociável, né? Essas pessoas novas, elas não vão fazer, mas né, não é porque elas não querem, é porque elas nem Você sabem o que fala tem que de um fazer. restaurante novo ou de um cliente novo, de De um um, de colaborador um novo? colaborador novo que entra, por exemplo, você tem lá o restaurante X, aí tem 30 funcionários, aí 2 saem, entra mais 3, aí entra mais Aí vem 2, essa sai questão 2 e 5. de você ter realmente um procedimento de onboarding muito bom, né? Para ele entender ali a cultura da empresa, vai ter o contato, tem aquela questão dele acompanhar a A gente chama de empresa, agentes multiplicadores. Ah, Você define os agentes de você multiplicadores da ter um empresa. padrinho, que a gente chama É. dentro da ah. operação, que fique realmente acompanhando ele, para ele vivenciar aquilo tudo, para ele começar a entender. Mas tinha pessoa que, no caso, quando entra o novo colaborador, ele apresenta, tem alguém que apresenta para ele É, os processos, treina, diz onde tá, tem que para qualquer ter, dúvida. tem que ter É, alguém. a Tem gente que sempre ter. no processo da consultoria de cozinha, né, do criativo ali, né, porque a gente fica muito ensinando e aí a gente institui os agentes multiplicadores, né? Então a gente chega, por isso que é tão importante esse processo que a Andrea faz para mim hoje, que é de definir essas lideranças. Eu pego, quem é o líder? Quem vai ser o dono do projeto comigo? Então eu sempre instituo do lado de cá, do meu lado um coordenador e do lado É de isso. lá. Porque se eu falar com os 4 sócios, se eu falar com os 5 sócios, com tantos gerentes, então quando está definido, essa pessoa se torna agente multiplicador. E aí a gente chega pro dono e pergunta assim, olha, como é a pessoa que você quer investir? Porque eu não treino cadeira, eu treino pessoas. Sim. E se esse treinamento vocês perdem, ele se perdeu. Você vai ter que contratar de novo. Então, Exato. isso é uma forma também da gente fidelizar o cliente. Às vezes tem muitos clientes que contratam a gente para consultoria, né? Que eu falo, consultoria tem que ter começo, meio e fim. Sim. Consultor não é funcionário, consultor, né? Uma coisa que eu deixo bem claro. Exatamente. Confunde. Exatamente. Né? Isso é um grande problema, até você explicar o que é uma consultoria, as pessoas ainda contratam sem saber. E aí, o que eu acho mais importante nisso é você entender se você está preparado para uma consultoria. Eu falo muito, esses dias, pronto, ontem, um cliente meu, um cliente que veio, a gente conversou, e depois ele falou, Mari, eu percebi que eu não estou preparada. Eu falei, que ótimo. Claro que eu quero vender, mas eu falei, você não Sim. está preparado. Você tem tantas frentes para tomar que não tá. Ou a gente pausa, por exemplo, uma cliente minha que vende muito no Natal. Ela contratou a gente em novembro, aí chegou o Natal, eu falei assim para ela, me esqueça, só vamos falar em janeiro. Primeiro passo pelo Natal, Sim. sobreviva ao Natal. Aí agora a gente Exato. retomou o projeto. Porque ela não ia conseguir, Não ia. entendeu?
Até a gente brinca assim, ó, você quer um restaurante? Tem uma frase de arquiteto que eu vi esses dias assim, se você quer uma casa pro ano que vem, contrata o arquiteto agora. Você quer um restaurante, gente, contrata a gente agora. Exato. Porque ninguém faz. E aí todo mundo Exatamente. na pressa. E consultoria, gente, não. Ó, o contador tá aqui. É investimento. É investimento, com As pessoas acham que é certeza. despesa. Eu falo, gente, Não, a única. investimento, tá certíssimo, é O isso prato é mesmo. que lhe dá. Quando eu crio um prato, quando ela faz um processo que você economiza, a gente tá lhe dando dinheiro. Né? É muito louco isso. Eu coloco nas minhas propostas assim, investimento. Eu não boto Investimento. Mas custo. tem que Não, ser não tem investimento custo. mesmo. É investimento. E até Tem- quando você vai negociar, né? Você confia tanto no seu trabalho. Assim, eu tenho certeza do resultado que eu posso lhe dar e da economia que eu posso lhe dar. Assim como a Mari tem certeza de quando ela vai criar, ela sabe o que o cliente vai ganhar com aquela criação do prato dela. Então, assim, tem coisas que você meio que tem que explicar para ele. Não, porque eu estou gastando muito, porque eu já estou tendo que pagar isso, tudo bem. Mas isso aqui vai ser a É base. Isso inegociável, tem aqui é a coisas. base para. Sabe, isso tudo que você está investindo aí, você tem que ter isso aqui embaixo. Para poder fazer isso funcionar e para poder você ter o lucro que você precisa, entendeu? Perfeito, perfeito, adorei. Mas eu acho que essa história. Os empresários têm que ter os agentes multiplicadores. Multiplicadores, claro. A gente tem os guardiões lá, a gente fala. Vocês Cada vão... um é muito legal, que a gente aprende nomes diferentes, né? Mas eu gostei também, viu, de agentes multiplicadores, porque tem coisas que a gente precisa trazer o guardião para ele realmente, assim, né, defender aquela ideia e fazer. E ele também tem que depois- multiplicar isso, faz Aí- parte da função, né? No final, quando eu entrego, principalmente a parte de cozinha, eu vou conversar com os donos para entregar, eu sempre tenho ali as pessoas que foram para mim as estrelas, né? Assim, que se destacaram, que engajaram. Sim. Sempre vai Que ter, né? pegaram, né, o processo, que entenderam e tal. E aí eu sempre peço para os donos, tipo assim, olha, convida um dia para vir, ou chame para elogiar esses dias em São Paulo. Foi muito bonito. A gente entrou num restaurante, um grupo muito grande de padarias, e eu fui fazer uma mentoria para dentro de uma cozinha dentro de um escritório de advocacia, o maior escritório de advocacia do Brasil. Já sabem quem é. E a gente fazia comidas para os 100 sócios. Todos os dias a gente faz. E aí a gente foi fazer uma mentoria para aflorar essa equipe. Eu falei para eles, eu não vou ensinar receita, eu vou aflorar neles Sim. Então eu ia ensinando as técnicas e dizia, agora vocês vão montar um cardápio assim, assim, assim. Que você... Aí eu vou, olha, na geladeira só tem isso, eu quero um menu vegetariano. O que você tem? Entendi. Aí fui fazendo O que isso. você pode fazer? Fomos aflorando. Aí, no final do processo, eu até me emociono em falar, porque, assim, tinha uma menina lá que ela foi aflorando, aflorando, aflorando. Aí eu cheguei esses dias pra dona, eu falei assim, eu queria fazer um pedido pra dona do negócio. Eu falei, eu queria que você desse um abraço nela. Porque é a pessoa que eu tenho muita admiração, a dona. Sim. E aí eu falei assim, porque é tão importante pra ela, né? Assim, esse Um crescimento. reconhecimento, você... Aí a gente sempre bota no final as pessoas que, né? E a gente indica como você reconhecer aquela pessoa. Às vezes é uma folga durante a semana, não sei se é dinheiro, sabe? Às vezes é a folga durante a semana, ela escolher, olha, durante a semana você pode escolher sua folga. Porque ela quer levar o filho no dia Claro, no mas não é médico. isso, é Isso é exatamente muito legal. isso. E eu falo, e as pessoas, eu falo muito pra eles, assim, que quando eles fazem melhor, aí eles foram fazer um jantar importantíssimo, e eu fui lá antes, montei os pratos. E não estava presente no dia, porque eu tinha uma agenda que não podia estar. E eles me mandaram os pratos mais bonitos no dia que a gente fez. Aí eu mandei pra dona. Essa é a minha satisfação. Que eles façam melhor do que eu. Porque, assim, significa que eu não só ensinei, como eu aflorei o melhor neles, né? Eu tirei do melhor deles, assim. Então, assim, foi um trabalho emocionante. E aí, o que aconteceu? Ela contratou agora pro grupo inteiro. Olha isso. Super feliz, assim, com esse projeto. Com certeza, sabe, que assim? lindo, parabéns. viu? Nossa, assim, eu fico encantada. E eu gosto muito dessa parte, de ensinar, assim. Eu gosto de estar ali que com eles. delícia, isso é muito bom. E aí e aí o que a gente vai fazer agora o trabalho? Que essas pessoas que a gente ensinou agora virem agentes multiplicadores do grupo. Perfeito. Perfeito, adorei. Adorei, Não é parabéns, muito viu? Eu falo que É lindo, olha, eu falo, né? gente, cada cozinha é uma história que a gente aprende mais do que ensina. Com certeza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu soube. Eita, eu queria... Alguém pega uma aguinha aqui, por favor, pra Mari, por Falando favor. que nem Mas eu tomei água de soube que. janeiro. Adoro, é muito bom, ainda bem que isso dá muito conteúdo. Ô, Mari, me diga uma coisa, mas é verdade que tem pratos que são pratos sensuais? Ah, Eu fiquei sabendo disso.
Olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não acredito em pratos afrodisíacos. Eu acredito no fogo de quem come e de quem cozinha. Olha! Porque dizem assim, o ostra é afrodisíaco, amendoim é afrodisíaco. Mas se for aquela pessoa que você não ama, vai Sim, ser? Não vai. Então, não é o fogo de quem come e de quem cozinha. É Eu escutei a maior verdade, declaração de amor verdade. hoje aqui. É. Que o Alan não cozinha bem. Não, que o Alan pega tudo que é ruim e fica bom na cozinha. verdade. Do Fabiano falou do marido. Então, gente, Isso aqui é um prato isso sensual. não Isso aqui é um prato isso sensual. não é a comida afrodisíaca. Isso é o Por assim. amor dos dois. É verdade, Tá é verdade. vendo? Mas minha gente, todo prato que ele Então, faz eu não com acredito. delícia. Eu falei, se for uma pessoa cozinhar uma ostra com amendoim, com pimenta, que dizem que tudo isso é afrodisíaco, que você não gosta da pessoa, não há amor. Eu falo, meu amor, sem paixão e sem amor, a gente não sai nem pra tomar picolé. Exato, é verdade. Não, às vezes eu chego em casa e fico... Não, esse prato aqui... Virou um momento- Nem ele vai conseguir. Aí vem lá, ainda fica bonito. Ainda fica bonito. A pessoa Ainda é arquiteta. fica Gente, você não tem noção. arquiteta, é. Arquiteto, Olha, meu gente, filho. a cozinha, a gente precisa aprender sobre cores. Arquiteto sabe tudo isso. Estética. É verdade. A parte Você de geometria. você Gente, ele sabe mais do que eu precisa ver isso. o Então, prato do ainda fica Alan. bonito. A gente- É Minha uma coisa quando ele pega gente, uma casa. Não, mas um prato Alan, que... ó, você arrumou um time bom aqui. É. Mas é a- sério, ele perdeu vai... a- perdeu Minha a gente, O o Alan Alan já arruma tá o prato aqui na dele. expectativa do dia que a gente vai lá ver esse prato. Mas minha gente, ele arruma o prato quando ele vai comer. O prato dele fica bonito. Mas ele é o sabe senso colocar a estético. comida aqui. Assim. Ele é arquiteto, Eu ele fico sabe assim, cores. meu Deus, que humilhação. O meu prato tá horrível agora. Mas é isso. A gente trabalha Aí você vai lá e troca, né? Ó, Faço isso. Quando Não, brinca, a gente- faço não. Quando a gente vai montar prato, a gente aprende na faculdade, né? Assim, existem os chefes que são autodidatas, são maravilhosos, mas eu sou pessoa, sou muito acadêmica. Eu fiz gestão empresarial em gastronomia e depois fiz o mestrado em cozinha italiana, mas foi muito para a área da gestão também. Então, a gente aprende sobre coloração. Do amarelo ao vermelho é tudo que aguça a gente a comer. Então, Olha o aí. arquiteto, ele sabe disso. Ele sabe as cores que lhe tranquilizam e as cores que lhe... É verdade. Isso é tudo estudado. E Tudo estudado. a questão da geometria do prato. Por exemplo, eu tenho uma teoria que eu amo, né, quando eu vou fazer prato, gente, que é o número ímpar. Todo prato deve ter número ímpar, tipo assim, 3 bolinhos, Olha, nunca já 4. aprendeu, Porque tá assim, vendo? olha, aqui, se Eu for 3 também acho, bolinhos, eu eu também falo que acho. é a teoria da discórdia do prato. Essa teoria é minha, viu? Aí é. Aí aqui, ó, 3, vieram 3. Aí eu como um, você come outro. A gente vai ficar com fome, a gente vai pedir mais. É. Se tiver 4, vai sobrar, vai dar briga. Se for um casal e tiver 3, você vai pedir 2 porções, aí vai virar pá. Olha Gente, só. é dica preciosa pra fazer. Essa Gente, olha dica é a só, minha teoria. Tudo é Tudo é estratégia. estratégia. Tudo é estratégia. Eu falo que é a teoria. A teoria da discórdia da mesa. Perfeito. Aí o casal fala assim, não, mas só tem 3. Aí Vamos vai pedir dar logo briga, vamos 2, pedir dois, 2. dois, Aí você três, cria mais 6. operação. Porque, gente, vamos ser sinceros. O que a gente quer que o restaurante venda? Vendo, com certeza, tá tudo Desculpa. bem. Mas é isso Né? mesmo. Assim, eu falo, gente, ninguém tá aqui. Ninguém tá aqui. Tudo isso que a gente faz, esse trabalho todo. A gente fica é pra feliz, isso. a gente fica feliz das pessoas gostarem do que a gente Aí, faz, mas é todo mundo dinheiro, já assim, brinca, claro. quando os meninos botam assim 6, número par, eu já olho e falo, pode tirar. É tá ímpar. certo. É ímpar, tá E certo. tem um outro. E fica mais bonito o prato, você não acha, não? Fica. E assim, tem várias coisas, né? Por exemplo, assim, tem várias. Na hora que a gente vai montar, por exemplo, aí o Alan entra muito a área dele. Tipo, existem pratos monocromáticos que são bonitos, que tem a mesma coisa, existem pratos coloridos, tem que ter um ponto focal que você olhe. Aí vem a questão tátil bucal, tá? Né? Tátil bucal, porque as pessoas acham que a gente come com os 5 sentidos. E aí as pessoas, primeiro, né? Visão. Você olha, Visão, claro. olfato, Aham, você sente. sim. Aí depois você vem É um- pro é um ouvido. O que é o processo, ouvido? tá A vendo? crocância. É. Aí, depois tem o tato. O tato, as pessoas, mas Mari, a gente não usa o tato, é textura. Não, gente, tato é pele. E aí existe essa... Nosso céu da boca é pele, nossa boca é pele. verdade. Aí são as sensações tátil e bucais que a gente sente, tipo a água gelada. Você sente o gelo, o quente, o líquido, o macarrão, o elástico, o chiclete. Então, essa é muito louco. Aí vem o olfato também nessa hora, que se você tapar o nariz ou tiver... Sim, você não sente gosto. Não sente gosto, é verdade. Eu faço essa brincadeira, na época que eu era professora, eu fazia muito com os alunos, né? Deles provarem várias Aham. texturas e decifrar pra mim. E aí vem aí é onde entra aquela história do encantamento. Este prato traz sensações... Vem com aquelas- Tem aquelas sensações descrições maravilhosas. entendeu? Assim, mas também não É. pode viajar muito não, viu, gente? Olha, cardápio tem que estar lá escrito de uma forma que o cliente entenda. Entenda. E que não isso. precise tanto do garçom, porque o povo... Dia desse eu vi até. Meu que Deus do consome céu. o garçom, negócio né? desse. Mixes Aí de vinha, folhas não com sei o perfume quê, de vinha um limão, nome- sei o que, não Que vem lá Aí de vinha um Marte lindo, com lindo, pedras lindo. Aí de a outra Júpiter pessoa- que caem o leite que foi... Aí a no outra mar
mar vermelho que se A gente transforma em brinca azul. assim. A gente brinca. Não, ai, gente, tem uma coisa muito engraçada da faculdade. Uma aluna minha fez, professora, hoje eu se vi em casa, sabe o quê? Foi. Ai, meu Deus. Era sei o quê de milho. Não lembro a primeira palavra de milho. Com galinha em desenvolvimento. Aí o quê? Ela é, eu, como assim? Cuscuz com ovo. Galinha em desenvolvimento, ovo. Minha gente. Ovo. Ou seja, que está desenvolvendo muito bem. Eu chorei de rir. Galinha em desenvolvimento, ovo. Ah, gente. Olha só, deixa eu falar pra vocês. Agora a gente vai entrar num quadro, que é um quadro muito especial, que é um quadro onde a gente vai se desconectar um pouco do trabalho e vai falar da gente enquanto pessoas, visão de mundo, que é o Desplugando. Chama Desplugando porque a gente vai desplugar agora de tudo que é processo, restaurante, funcionário, cultura, cliente, e a gente vai falar agora um pouco do que a gente acredita, de como a gente vê o mundo, daquilo que faz a gente ficar feliz, né, que mexe com a gente. Desplugando, gente, com Andréa Pessoa e Mari Bernardes. Eu vou começar com a André, que já veio outras vezes aqui. Coloca aí, a gente são 10 cartas que vão aparecer aqui. Ave Maria! Essa eu posso ser a mãe. E agora a Andréa Pessoa vai Logo escolher eu uma que não carta. Porque eu quero deixar ela mais tensa, mais nervosa. Vocês já viram, gente, que eu sou sem vergonha. Eu gosto do número. Número 8, não é o par, não é o ímpar, é o par. Quem estava com você quando conquistou o seu maior desafio? Quem estava com você? Que pergunta louca, né? Primeiro, qual é o maior desafio? peraí. Depois, quem estava comigo? E desafio em que... sentido? Assim, olha, gente, ser mulher não é fácil. Não Em é que fácil. sentido da nossa vida mulher? Que você julgar, que pensa num Pessoal. desafio importante que você... Eu já tive tantos desafios nessa Eu vou vida. falar pros filhos, porque sua filha tá aí. Eu acho que Brincadeira. Quem estava com você? quem estava comigo, você disse, tipo, me apoiando quando Apoiando. ou quem me deu coragem. Quem deu de coragem? repente, Quem né? impulsionou Não, você falou dos filhos você? aqui, eu fiquei pensando Quem isso de impulsionou? repente, né? Eu acho que em algum momento da minha vida, assim, a minha história de vida, eu já passei por muitas situações, muito boas e muito difíceis. Então, assim, eu tive situações que eu lembro, assim, que eu não preciso dizer exatamente o quê, mas que eu olhava e dizia assim, eu preciso resolver isso e preciso conseguir superar e chegar onde eu quero por conta deles mesmo, entendeu? Sim, sim. Então, assim, e muito por conta de mim, dos meus sonhos, do que eu queria na minha vida realmente. Então, acho que muitas vezes quem esteve do meu lado muito foi o que é que eu queria para a minha vida. Então, até assim, aquela coragem do que eu queria fazer e dar aquela virada e dar. Então, muitas vezes eu tive realmente pessoas que eu amo muito do meu lado, mas eu acho que se eu pudesse dizer hoje, assim, era quem está do meu lado, eu acho que foi eu comigo. Eu comigo no sentido de olhar para mim de verdade em algum momento. Porque Fez nós toda a somos... A diferença. gente não olha a gente como pessoa, É, né? Não, então, é, assim, com certeza. tiveram momentos da minha vida que eu tive E não é que- egoísta você falar isso. Não é, claro Não que é, não. as pessoas- egoísta, claro que a gente faz pensando nas pessoas que estão do lado da gente, as pessoas que a gente ama, muitas pessoas que meu marido que me deu muita força e muita coragem, e os meus filhos e mãe, pai, aquela história toda. Não é sobre isso, é sobre você. Aquela coisa mais íntima da gente com a eu gente, acho que é né? assim, E é a mais difícil. foi em alguns momentos na minha vida eu me olhar para mim, me entender e dizer assim, não, eu mereço ver o que realmente eu quero. Você entendeu? E em alguns momentos ter coragem, ter Até porque no final E a das coragem contas não é é- a gente, né? então, É a gente aquela É aquilo que história. eu falo, Ó, né? O que é que eu É a lhe diga, Fabiano? Muita gente opina sobre a vida de todo mundo, né? Assim, tem um exemplo que eu gosto de dar sempre, que diz assim, tipo, seu cabelo tá mais escuro, seu cabelo tá mais claro, seu cabelo tá mais curto, tá mais longo. E quando eu ouço esse tipo de coisa, né? Pessoas opinando sobre esse tipo Aham. de coisa na outra, eu digo assim, gente, quem vai se acordar todo dia e se olhar no espelho sou eu, Sou é eu. você, É. é a Mari. Então, assim, acho que a gente tem que se Mas é respeitar isso. e a gente tem que acreditar no que a gente quer para a vida da gente. Mas é isso Porque, no mesmo. fim das contas, a gente nasce só e a gente morre só. É verdade. Né? Tem várias pessoas que vão no caminho da gente, graças a Deus, e tem pessoas que a gente tira do caminho, tem pessoas que entram no caminho, aquela historinha do trem lá, Sim, do sim. vagão que entra e sai.
Mas né? essa Tem pessoas que vão a jornada... vida inteira, mas assim, é uma jornada, graças a Deus, né? Eu tenho pessoas que eu amo, assim, que estão do meu lado. Mas e mesmo que tenha alguém que fique E, com a gente a vida inteira, e ninguém tá mais próximo da gente do que a gente mesmo, É, assim, e então, eu a acho que gente... a pandemia trouxe isso muito, né? Foi o momento que a gente ficou com a gente mesmo. E por isso foi tão dolorido. Porque foi o momento que todo mundo parou para ficar consigo mesmo, É. né? E eu acho que mais do que isso, que é sempre a gente, no sentido, porque existe a solidão a dois, né? Em qualquer relação, seja ela qual for. Mas isso é muito importante, assim, eu falo que e tem certos momentos da vida que a gente foge muito da gente e a gente para e tá voltando. Eu tô nesse momento de voltar para mim. É. É É muito lindo isso, louco, é. É muito lindo. Tá vendo que profundo? Esse quadro é Menina, eu maravilhoso, tô minha achando. Não, gente. e a gente já deu conselhos, É, receitas. A mas gente vai ter Ana é Maria aquilo, Braga. papo de quê é uma coisa maravilhosa, É minha gente. verdade. Você sabe que a Ana Maria Vamos para mais uma Braga não, carta. não vai mais permitir mais você, né? Ela vai se aposentar e vai acabar. Eu acho que a gente pode criar um Eu mais acho, você. com E até certeza combina, né? absoluta. Mais É. você, papo de quê? É, eu Todo acho mundo tem uma também. sintonia. Com ser um quadro Gastronomia, lá. conselhos amorosos. Agora é você, viu? Agora é você, viu? Né? Mari? Se É. prepare. Sou E eu. agora? É uma pra cada, né? É isso. Duas pra cada? Duas? Aí, Eu já André, a pensei que tinha me pessoa. Vai, livrado. mais uma, mais Mais uma. uma. Número um. Você mudaria algo na sua história? Eu mudaria algumas coisas. Mas eu tenho um porém para dizer. Eu acho, e eu digo assim, eu vejo também algumas pessoas, me arrependi, não podia, devia ter feito isso, daquilo. Eu digo assim, gente, eu acho que no momento que a gente faz cada coisa da vida da gente, a gente fez o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Claro, com É, com certeza. No certeza. que a gente acreditava que era melhor para a gente, no que a gente acreditava que era Nasce da melhor para história, quem a né? gente estava fazendo. Então, assim, óbvio que nem tudo na vida da gente, nem tudo na vida da gente vai ser da maneira perfeita a vida inteira, né? Quem disser que não se arrepende de nada que já fez na vida, eu acho que está mentindo. Eu acho, assim, que são escolhas do momento, do melhor maneira que a gente poderia fazer, Sim. e vou além disso. Tudo que acontece na vida da gente, a gente aprende. Com certeza. Ou aprende a fazer de novo, ou aprende a não fazer mais nunca. Ou melhora e ou não faz todo mundo mais. que passa na vida da né? gente, eu acredito muito nisso, dentro da minha verdade assim, de vida, é que eu acho que cada pessoa chega no momento que tem que chegar na vida da gente, que a gente aprende com todo mundo que passa na vida da gente muito, entendeu? Perfeito, perfeito. Coisa linda, né, minha gente? Eu acho que é isso. Eu Mas eu gosto muito também acho. das 4 leis da espiritualidade indiana, que fala tudo que ela falou. Não existe um minuto a mais, nem um minuto a menos. Todas as pessoas que entram na nossa vida não entram por acaso. Não existe, quando ela acaba, termina, e quando começa, inicia. E se Olha você aí. parar para pensar, Fabiano, se você Eu ri pensar ali, hoje... porque quando a pessoa é amiga, né, a gente sabe, a gente dá uma sim. risadinha. Aham. Então, assim, se você... É uma às vezes- intimidade, é uma merda. Às vezes você para pensar e diz assim, meu Deus, eu vou dizer que me arrependo, tipo, de tal pessoa ou tal... Mas assim, quando você olha, você diz assim, poxa, quem eu era antes dessa pessoa Não tem entrar na minha como. A gente, o vida? que é que acontece? A gente E como vê eu a gente saí hoje dali? lá atrás, né? E como A eu maturidade saí... que a gente tem hoje não era que a gente Nossa tinha ali Senhora, atrás. Como é eu que eu olho Então, assim, saí, meu Como é que eu Deus. saí dessa situação, dessa relação? Claro. Então a gente sai mais forte. claro, com E a gente certeza sai absoluta. aprendendo muito. Então, assim, quando em algumas situações que eu passei na minha vida que na época você pensa, eu não queria ter vivido isso, né? Não, querer a gente não quer. Você não quer, ninguém assim, quer. Mas, Fabiana, assim, é eu aquilo... sempre- Mas veja só, mesmo nos momentos mais complexos, vamos dizer, que todo mundo já teve na vida, quando eu olhava, eu dizia assim, eu nunca pensei exatamente, eu não queria ter. Porque quando eu olho para trás, eu dizia, quem eu era, tipo, há um mês, há um ano, há 2 anos, seja lá o tempo que Sim, passou a claro. situação. Então, assim, eu saí melhor. Eu saí melhor, eu aprendi, eu mudei, eu me respeitei, ou eu me amei mais, ou seja lá como Mas foi, esse olhar entendeu? só traz também com a maturidade, eu acho. É, Né? com certeza. Eu que sou assim, com né? certeza absoluta. Mais E nova, também assim, é eu com... vejo. Não, porque E é também muito. assim, vamos Demora lá. você chegar a e isso, vamos até lá. chegar a essa. Não, claro, e talvez nunca chega, tá? Muita Tem gente... coisa que ninguém chega vai. Tem pessoas que vivem Não, em tem situações pessoas que não chegam que elas se transformam em pessoas piores, É. pessoas mais difíceis, né? E tá Então, tudo nem bem. e tá tudo bem. Longe tá? da gente. Longe da gente, claro. E Longe aquela da gente história que fica diz tudo assim, ótimo, né? gostei. Ô, Fabiana, Mas aquela tem história gente assim, que não se recupera. Você tem que perdoar, não sei o quê. Beleza.
Perdoar. Mas assim, eu Não quero esqueça. Não, dizer claro. que eu tenho que estar com aquela Perdoar, pessoa eu na minha perdoo, mas eu não É. esqueço. Claro, né? Pra Né? você Tudo esquecer, bem, né? tudo Você bem. perdoa, mas você tem que eu também acho se que respeitar e não querer Com mais aquilo na certeza. sua vida. É uma Com opção certeza, sua, absoluta. entendeu? Tudo certo, adorei. Acabou o meu. Agora vamos pra Mari. Vamos lá ver agora. Mari, 7. tem. Olha, 7 o ímpar. Porque ela quer Ímpar, vender 14 coxinhas, coxinhas. evidentemente. Como você se vê daqui a 10 Ave anos? Maria, essa foi difícil. Não, eu acho tão engraçado isso. Eu acho que como consultora, a minha cabeça sempre vai assim, né? 2 passos para trás pra gente entender o problema. Sim. Eu acho que assim, eu paro para pensar 10 anos atrás a Mariana e a Mariana hoje, eu vejo assim, e a gente, no dia a dia a gente se acha né? Gente, a gente tem problemas, a gente não se Sim, sente, claro. né? Todo mundo tem os A seus, gente é Sim. muito a gente, exigente a com gente, a gente tem, né? todo mundo tem suas sombras. Claro, suas vulnerabilidades, tem tudo. E aí é muito engraçado porque tudo que eu planejei na minha vida, tudo que eu planejei para ela não foi, ela me levou a lugares melhores. Então, assim, eu olho para 10 anos atrás, quem eu era e quem eu sou hoje, eu tomo um susto quando eu olho realmente o caminho, sabe? Há 10 anos atrás eu tinha umas situações da minha vida muito difíceis. Então, assim, eu tenho tanto orgulho que eu consegui. E aí eu nunca imaginei que hoje eu estaria morando em São Paulo, com a minha própria empresa Com pelo todo esse Brasil. sucesso. Não, e aí eu penso assim, você falando assim, daqui a 10 anos eu vou falar para você assim, eu não quero planejar isso. Sabe? Porque a vida, ela tá nem aí pro nosso planejamento. Eu acho na vida pessoal, se a gente tava Sim, desplugando, não é a vida de claro, trabalho, tá? claro. Não sei se a pergunta é essa. Mas eu acho que na vida pessoal da gente, que linka o trabalho, ela me levou daqui a 10 anos eu não sei, eu não quero, eu aprendi uma coisa, no final do ano eu fiz uma promessa de não fazer mais promessa. E foi. É. Porque vira uma frustração, sabe? Porque a sua vida não muda no final do ano. A sua vida muda todos os dias. Então essa coisa do final do ano pra mim virou um ritual não fazer promessa. Entendi, perfeito. Porque não É funciona pra curioso isso, mim. né? Eu acho que cada Mas pessoa, cada um né? é de um jeito, mas Cada não um é de um funciona jeito. pra mim. Pois é, eu sou uma pessoa de tantos rituais, assim, eu acredito em Não, tanta eu coisa, adoro os sabe? rituais. Eu adoro. Eu sou acho. muito, Eu nossa sempre senhora. falo, eu adoro os rituais. Né, então, mas assim, eu acho que, tipo, teve anos que eu fiz todos os rituais e. Mas eu acho, sabe o que, Mari? Que às vezes a gente leva essas coisas muito ao pé da letra. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu planejei a minha vida, tá? E eu nunca tinha pensado muito sobre isso, apesar de. Na verdade, eu não pensava muito, mas eu sabia, eu tinha essa consciência. Eu planejei a minha vida e meu amigo me perguntou esse final de ano, o Lucas, me perguntou, amigo, você planejou tudo isso, assim, a sua vida? E aí na hora eu refleti, mas foi muito rápido, porque eu já tinha esse nível de consciência, eu planejei. Na verdade é que eu planejei. Eu sempre fui muito metódico, né? Então eu queria fazer um bom casamento. Eu queria ter um ótimo marido, eu queria ter uma casa bonita, eu queria viajar com meu marido. Eu não sabia o quanto isso seria mais incrível do que eu ali imaginava, mas eu sabia que eu queria isso, então eu fui escolhendo. Tanto que eu lembro que quando eu fui entendendo que era aquilo que eu estava vivendo e era aquilo que eu queria, aquilo foi reforçando que eu estava no caminho certo. Eu queria. Eu não sabia, por exemplo, a única coisa que eu não sabia durante muito tempo era o que eu queria ser no futuro. Eu nunca sabia que eu queria ser contador. E aí, quando eu identifiquei que eu queria ser, eu fechei uma faculdade e disse, eu quero ser contador e eu vou querer ter uma empresa de contabilidade e antes eu vou ter que E fazer aquele vídeo que isso. você fez Aquele, maravilhoso. aquele Eu vídeo. vi eles se Aquele encontrando. vídeo me eu vi. encontrando. Foi. E ali eu tinha brigado com meu pai, porque meu pai não queria que eu desistisse do curso, tinha investido. Foram muitas coisas que aconteceram. Mas eu disse assim, mas eu quero. E eu lembro claramente, eu no CPD da Junta Comercial, quando eu ainda fazia análise de sistemas, porque eu estava na Junta Comercial, mas não era por contabilidade, era por conta de análise de sistemas. E eu pensando, eu via uns contadores bem-sucedidos chegando e tudo mais. Eu quero ser assim. Eu quero. E olha, hoje eu nem na Junta Comercial vou, mas assim, eu quero ser assim, eu quero ter um carro bacana, eu quero fazer isso, eu quero viajar, eu quero. Então eu comecei a planejar isso e executar. Só que é aquilo. As coisas foram ficando melhores Então, do que eu pensei, né? A gente acaba. E algumas coisas no meio do caminho você não Não, e agora sim, eu não contava com algumas pedras no caminho, algumas coisas exatamente. que. Profissionalmente, assim, eu me formei muito jovem, assim, eu me formei com 19 anos.
com 20, eu estava fazendo meu mestrado na Itália. Primeira vez que eu tinha saído do país, na Outro Europa. nível, né, minha gente? Aí fica difícil de você Não, planejar algo não, assim, então, mas assim, para você ver. mundialmente falando. Não, mas assim, então eu começo a olhar como a minha carreira foi indo. Sim. Foi muito louco isso, assim, porque ela foi indo de uma maneira. E aí, lógico que nesse caminho, eu lembro muito uma frase que eu falou assim: começa porque você nunca fez, porque você não sabe se você gosta. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu tive buffet que Perfeito. trouxe muita coisa que eu aprendi sobre logística de cozinha. Depois eu eu queria ser acadêmica, eu fui professora e coordenadora de curso de gastronomia. Pronto, daqui a 10 anos eu queria voltar para a universidade para dar aula. Eu sou encantada com o mundo acadêmico, eu sou encantada com aluno, eu Olha gosto que de lindo, que gente. legal, né? Isso é uma coisa que eu Eu gostaria gosto de também. voltar. Em breve, eu tenho muita vontade. Hoje eu não consigo por causa da quantidade de viagem que a gente faz a trabalho. Mas, assim, é muito louco olhar isso hoje, aos 38 aninhos. Essa caminhada, assim. Eu tenho 38, mas eu tenho quase 20 de profissão, assim, é muito tempo. Nossa, é muito tempo E só mesmo. que é o seguinte, vem essa geração mais nova aí, gente, os meus que trabalham comigo, eles têm 20 e poucos anos, eles não têm nem 30. E eu acho um máximo que eu tenho 10 anos mais que eles, eu fico assim, ó, admirada em ver, falava assim, meu Deus, eu queria hoje ter essa cabeça e ter 28, né? Todo mundo É, queria, né? Não, mas não no sentido, eu não queria ter a cabeça de 28. Entendi, Eu queria ter a entendi. cabeça dos 38, É. mas Sim, o sim, corpo de mas o corpo de 28, mas é 28. isso, com Porque certeza. vai mudando, nosso Vai tanto corpo muda a mudando, com mulher, né? certeza. Mas assim, eu acho que assim, tudo meu, que lógico que existem sentimentos muito íntimos, Sim, claro. e essa história da vida pessoal, eu acho que assim, nós mulheres temos uma lista a seguir. E eu sempre fui contra essa lista. Você tem que noivar, cobranças da namoro, vida. você começou a namorar. E quando é o noivado? Você noiva quando é o casamento, quando você casa, quando é a E o gravidez. filho? E o filho. Aí E, você e teve aí um só, é ruim porque teve um só. Se tiver três, e é né? Com muito então, louco, certeza. porque, por exemplo, hoje, no auge da minha carreira, eu tô no meu envelhecimento biológico. Eu não tenho filho, eu perdi, né? E muito nova. E aí eu começo a parar para olhar isso, assim, e falo assim, olha como é a vida, né? Assim, é tudo muito. E às vezes a vida te surpreende. Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito com o ser humano o espanto, sabe? Eu tava vendo um negócio sobre assim, tipo, o espanto da novidade. A gente planeja tanto, a gente pensa tanto no futuro, ou se tá muito preso ao passado, que a gente tá perdendo o espanto das coisas boas. Você não se surpreende Você mais. não se surpreende. Você, O seu querer. Eu até escrevi um texto que foi esses dias que eu fiz ano passado. Eu fui chamada para fazer o lançamento. Isso eu tô falando, olha, Mariana com 19 anos, o sonho dela era trabalhar para Le Creuset. Ano passado, eu fui chamada para lançar uma panela de uma marca internacional, nacionalmente, dentro do Cidade Jardins, lançar uma panela. Gente, que chique. Aí, juro, quando eu olhei, gente, essa história é muito engraçada. Quando eu tô dando aula, que eu viro, que eu levanto, gente, não sei se eu posso falar isso aqui, tem 2 ex-sogras minhas. E passa um Pode. filme. Não, porque todo mundo vai saber, Marcel, quem são as ex-sogras, né? E é. Não sei também, né? Foram 2 ex-sogras, né? Aí, Isso é gente, bom eu que dá audiência, virei. né? Eu virei assim, levantei a cabeça e falei, parem de filmar. E todo mundo, o que foi? Eu falei, olha, ou eu fui uma boa nora, ou é o complô o sindicato das ex-sogras contra mim. Aí eu falei, se entrar a de São Paulo, eu vou pedir música no Fantástico. E aí foi uma onda. Mas aquilo ali foi tão importante pra mim, porque eu olhei pra Mariana quando dividia sonhos, né? Tinham pessoas do lado, que eu tinha esquecido de mim. E que ali eu estava vivendo, eu tinha ido pro lugar que eu queria ir, com 34 anos, no meio da pandemia, trabalhar em São Paulo e com a minha própria empresa. E lançando. Só que você acha que o seu sonho tem tempo e espaço. Seu sonho não tem tempo e espaço. Ele aconteceu 20 anos depois. Sim, sim, claro. Sabe? Perfeito, e aí perfeito. é muito louco E, na verdade, isso. E a gente tudo que você esquece. fez nesse tempo foi para você chegar Até esse naquele sonho. sonho. E você esquece dele. Amanhã Você esquece. É verdade. Ou o seu sonho vira outros. Tipo assim, eu tenho muita preocupação, com casamento, assim, eu fugi de um, né, então, aí, porque assim, eu vivi muita coisa, gente, eu fui morar em São Paulo muito nova, eu fui pra Europa, eu fiz mochilão, eu pensava lá novinha, se essa pessoa não viveu isso, assim, não é que ela tem que ver a mesma coisa que eu, mas será que ela já viveu alguns sonhos dela? Eu lembro que meu primeiro namoro, a gente acabou o namoro, assim, primeiro namorado, e a gente falou um pro outro, assim, a gente vai sofrer, vai ser a melhor coisa e a pior coisa da nossa vida. Primeiro porque a gente vai sofrer muito, 2 porque a gente vai poder viver. E a gente vive numa sociedade ainda muito machista, né? Eu acho que eu quebro alguns paradigmas, meus pais, coitados, ainda bem que são maravilhosos e me entendem, me apoiam, meu irmão. Mas eu fui de quebrar muita coisa, assim, de tipo, Sim. sabe,
Eu vejo assim, eu vou fazer. Não é porque eu sou mulher, não, mas eu É vou. porque eu vou, porque eu quero. quero. É o suficiente. Eu escutei muita coisa também, assim. E o mundo da gastronomia é muito machista, né? Sim. Principalmente na Europa. Veja, Eu que escutei interessante, né? muita coisa, nossa. Vê que interessante E isso, você vê que é né? gastronomia, né? Exatamente. Coisa assim, mais, até mais desde os Muito primórdios, mais feminino do que assédio. masculino. Nossa, que Assédio moral, absurdo, que assédio horror. sexual, assédio de todas as formas. É muito louco. Ainda tem. Eu já cheguei num cliente que ele falou: cadê o resto da equipe? Aí eu falei: sou eu. Sou eu. E sou o suficiente, mais que o suficiente, na verdade. Muito legal, adorei. Adorei mesmo, assim, uma boa reflexão, viu? Um tema até psicológico, né? Legal, isso, né? Mas a Vamos gente escolher, mas eu a gente quero tem mais uma. carinha de, a Espero gente que tem carinha de doida, mas a gente espero que a próxima carta seja uma carta, assim, ainda mais complexa, Ai, meu Deus. ainda mais profunda. E aí, de 1 a 7? 3. 3, porque aí pede 6 coxinhas. 6 coxinhas. O que você tentaria fazer agora se tivesse certeza de que não iria falhar? Eu já sei. O pudim. Eu ia dizer não, eu ia dizer que era... eu anotei aqui, porque toda vez eu esqueço o nome, mas vou dizer... Tá aqui, já lembrei, na verdade. O ovo no purgatório. Minha É muito fácil, vocês gente, não olha. têm ideia dessa receita dela. Vamos marcar na sua casa. Perfeito. Eu vou ensinar ele. projeto A Andréia Lá não em sabe casa, cozinhar. Tá lá em Eu casa. disse Mas eu a vou... ela, Olha, você se ela Não, eu vou conseguir- ensinar. A gente vai ter que ir pra lá. Gente, olha, juro pra vocês, vamos gravar. Eu vou ensinar a fazer Sim. ovo no purgatório. Ela vai fazer. Minha gente, isso vai ser um sucesso. E você a precificação. Isso vai ser um sucesso. Eu vou levar o pessoal do escritório já pra gente Eu começar vou pegar esse a sucesso ficha, vou providenciar internacional. os ingredientes, entendeu? Mostrar como é que foi feito isso. Aí vocês fazem o Ele vai fazer a precificação, colocar Vai os fazer a impostos. precificação. Minha gente, E eu vai vou ser cozinhar. perfeito. Isso vai Vamos ser comer perfeito. depois. Tudo certo. E o Alan Vamos vai fazer marcar, o viu? Tá vendo cenário. que tudo é engrenagem, né? Tudo. Porque ela não E o pode fazer Alan vai receita se não fazer, tiver... e o Alan vai fazer a parte O estética. Alan faz a montagem do prato. Não, perfeito. Tudo Fechou. certo. Gente, Inclusive, vocês sabe o que eu vou fazer? Eu acompanhem. ainda vou chamar minha sócia, porque aí a gente vai fazendo a precificação, os impostos, tudo Ai, vai tá ficar vendo? tudo certo. Pronto, Vou levar vocês- também uma pessoa lá do escritório, um especialista na célula de restaurantes. Pronto, e aí, gente, vocês se preparem que eu vou ensinar 2 receitas boas para restaurantes de baixo custo. Olha aí, o Instagram Fabiano Azevedo vai bombar internacionalmente, vai chegar na Itália. Gente, mas é verdade, É, viu? mas Eu tô é verdade. prometendo aqui ao Não, vivo. mas eu tô prometendo Ao também. vivo não, ao vivo como não. é ao vivo, né? Não Mas a sei. gente não, é gravado, eu vou pegar, fazer recorte disso, vou patrocinar, só pra gente... Patrocine. Gente, olha só, eu adorei, Então, adorei mesmo conversar com você. Mas não Mas ela não respondeu, já mudaram, não tem problema. Ela vai responder, não é o pudim, Isso aí e nem é a ideia o... foi dele, né? não é o pudim, nem o Mas a gente tem que ouvir o que é que ela... ovo no purgatório, mas é o quê? É o quê? eu acho que Não, você sabe que eu tô até com medo de falar. Mas fala. Mas fale, vá. Eu acho que o fato de... Acho que hoje é de ser mãe. Acho que são tantos desafios para a mulher Sim. nesse papel aí. Porque eu acho que é um papel muito difícil, assim. Eu acho que esse eu teria certeza que a gente vai falhar, né? Vai. Acho que é o que mais pega hoje, difícil, assim. Acho que é um papel muito difícil. Eu admiro muito, assim, eu vejo, por exemplo, assim, a Andréia. Ela, 2 filhos, marido, não sei o que, dá conta. Gente, eu moro sozinha. Quando eu entro naquele apartamento, se tivesse 2 crianças, um cachorro e um marido, eu voltava. Mas olha, isso Você tudo- pensa, isso mas tudo- quando Não, tiver lá, você vai mas eu dizer, sou ai, minha... geminiana. Então, geminiana Ah. gosta. Geminiana, eu adoro. Eu sou gêmeos em gêmeos, gente. Então, eu adoro a minha liberdade. Meu Deus, gêmeos em gêmeos. Não é gente, é um ET. Gêmeos em gêmeos. Um ET, não é uma pessoa normal. Aí, assim, eu adoro a minha liberdade. Não é libertinagem, eu adoro viajar só, adoro ir pra um lugar só. Mas eu gosto de vai viver com o menino família. pendurado aqui, Eu ó. adoro. Não, mas eu adoro família, eu adoro. Eu nasci pra descascar batata desde domingo na casa da sogra. Eu gosto, se minha sogra quiser morar comigo, meus pais vão morar, eu gosto de todo mundo, eu gosto de gente, eu gosto de casa cheia, de receber. A estrutura lhe ajuda. Não, eu preciso melhor arrumar um marido, né? Vamos Precisa arrumar um marido, gente. Ela é muito exigente, né? Eu sou nada, não? sou Então tá nada, minha filha. Olha, isso eu não vou botar, não. Dos 3 requisitos hoje em dia. Olha aí. 4. 3. Não era exigente, já tá na 4. Não, gente, ter os 2 dentes da frente pra abrir a latinha de cerveja. Olha aí. Saber as vogais, porque uma vez eu levei uma cantada de Feliz Natal. É importantíssimo saber as vogais. Feliz Natal. Não é feliz, é feliz. E não bater em mulher, tá ótimo. O resto, gente, Perfeito. É exigente, não? E plano de saúde, não precisa ter, não? Não, eu preciso ver como é? A ficha do CAPS. Não, também, mas
Como é a receituário do psiquiatra ou da psicóloga. Isso é importante. Isso é importante. Então são 5 exigências. Deve demorar mais, vai chegar em 20. Sou nada exigente. Olha, nada exigente. Gente, olha só, vou finalizar aqui porque foi uma maravilha nesse episódio. Eu adorei mesmo, assim. Foi muito incrível. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente vão querer até assistir de novo, viu? Vão indicar para outras pessoas assistirem. Eu acho que vão chamar a gente para dar conselhos. Nossa, Agora, a de gente repente, pode uma abrir. história diferente. A gente pode até vale. fazer um novo episódio falando sobre conselhos. Conselhos. Não é? Conselhos. Muitas histórias de vida, né? É Muitas. porque eu acho que se mistura, né? A gente, principalmente a gente que trabalha com o nosso nome, com a nossa. Que assina, né, essas coisas. Acho que a gente é a mistura disso. A gente é o que é. Eu falo que as pessoas não contratam meu escritório, contratam a Mariana. Tá certo. Essa é a minha energia. Porque sou eu. E às vezes a energia não bate com o cliente, não vai. Não vai. É engraçado. Não é, mas é verdade, eu sei disso. Eu já neguei, Nossa eu já neguei Senhora. muitos clientes, porque eu não bati energia. Mas é normal, acontece. Tá tudo bem, né? A gente tem que entender isso, que tá tudo bem. Sua lista, assim. A minha lista, o sonho da André agora é me casar. Eu tenho uma Olha cliente aí. que o sonho dela é casar em Maceió, pra eu voltar a morar em Maceió. Olha, Não, tá André, eu tenho uma vendo? Já tô cliente. vendo assim os amigos do meu Vamos- marido. vamos- A gente tá vendo a já cliente. dá pra fazer umas Juro a você, eu tenho uma apresentações. cliente que o sonho dela, ela sabe, ela vai ser sua cliente, ela é cliente da André. Muito bem, olha aí. O sonho dela é me arrumar um marido pra eu voltar pra Maceió. Eu tô nessa também. Mariana, Mas eu não tá também vamos torcida. entrar nisso, Tô na né? torcida. Gente, campanha aí. Gente, Desencalha a Mari. gente, mas de verdade, adorei o nosso episódio. O nosso papo foi delicioso, muito conteúdo e também uma troca, assim, realmente um encontro, né? E também uma troca muito grande de pensamentos, de valores, né? De coisas que a gente acredita. E é muito bom aprender. Foi ótimo, foi delicioso. Falando de comida, né? Veio a minha caneca. Olha que coincidência, gente. Minha caneca com Coca-Cola zero, que eu gosto de Coca-Cola zero. Mas Agora, né? olha, o que isso quer dizer, Não, eu minha sou gente? O que é virada. que isso quer dizer? Não, e do lado da aliança. Olha o que tem na minha caneca aqui. É quem manda. Quem manda? Alan. Quem manda. Quem manda. Olha, Alan. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, né? Quem manda sou eu. A última palavra é sua, né? Sim, senhor. Quem Boa! Eu acho que é por aí, viu? Tu acha? E aí, quem é que manda? Você. Não, tô brincando, minha gente. A gente manda igual lá em casa. Eu finjo que é. Gente, mas de verdade, muito obrigado a quem nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado tanto do episódio quanto eu gostei, né? A quem está nos ouvindo também no Spotify, com certeza vocês aprenderam muito, eu tenho certeza disso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar esse conteúdo, esse episódio com mais outras pessoas, porque a gente precisa ser generoso, né? A gente precisa levar todos esses insights, todo esse valor aqui para outras pessoas e eu fico muito feliz mesmo de assim como a gente está aqui nesse momento compartilhando tanto conteúdo com vocês, né, que vocês também estejam nesse movimento de levar esse conteúdo para outras pessoas, tá? Em breve a gente se encontra de novo. Não deixem de acessar a nossa plataforma de cursos, a Faz Streaming, que está incrível, inclusive uma parte desse conteúdo exclusivo está lá, tá? E até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Foi ótimo, viu? Adorei.